Olá, meninos e meninas. Sérgio Chama aqui, mais uma vez com Old School Gymcast, sempre trazendo convidados mais que especiais, falando sobre treinamento, nutrição, saúde e outras cositas mais. Internautas, internéticos, fiquem por aí. Vem com o tio. Hasta la vista, baby. Olá, meninos e meninas. Estamos de volta, como eu já falei, com convidados mais que especiais. E hoje a gente está aqui com uma coisa linda, fofa. Ela é a criadora do sistema Myotherapy. Mudou a vida de um monte de atletas, mudou a vida, na verdade, do fisiculturismo nacional, né? Porque ela que cuida dos atletas fisiculturistas, pró, enfim. Sem mais delongas, Luana Lima. Fala, galera, eu olho pra cá, olho pra cá, olho pra cá, né? Você tá pra cá, né? Fala, galera, é um prazer estar aqui. Nós já estamos... Prazer meu, Luana. Nós estamos tentando conciliar essa data faz tempo, pois né? E dessa vez, graças a Deus, deu certo. Deu. É uma honra por conta do trabalho e tudo, né? Isso aí. Muito legal. Quando eu falo que mudou a vida dos atletas, mudou mesmo, né? Porque melhora significativamente tudo, a condição até psicológica, né, dos atletas. Fala um pouco, porque, né, a gente já começou falando da coisa, quem não te conhece ainda, acho que a maioria, né, deve conhecer, mas quem não conhece. Quem é a Luana, quem é Myotherapy? Conta um pouco disso pra gente. Bom, por que mudou a vida dos atletas, para as pessoas entenderem o que a gente está falando, né? Bom, meu nome é Luana, eu atuo com a terapia manual há 16 anos. Lá atrás, há 16 anos, eu fazia triatlon. Então, eu vi a necessidade do atleta em uma massagem com mais pegada, digamos assim. Eu via que o que eu aprendi no curso técnico, shiatsu, drenagem, massagem modeladora, estética, não ia suprir o que a minha equipe precisava ou até eu mesmo. Então, eu comecei trabalhando lá atrás com triatletas, foi o meu primeiro público. O primeiro público foi o triatleta, depois veio os lutadores, triatletas, isso aí. Depois lutadores, MMA, tendo esse público até hoje. Mas, de repente, abriu um mercado para o fisiculturismo, assim, absurdo, né? Eu sempre falo que o mundo bodybuilder que me escolheu, não foi eu que escolhi, né? Eu caí ali meio de paraquedas, eu lembro que no começo os atletas posavam, eu não tinha noção nem de que categoria, pose, nada. E dessa vivência com atletas surgiu o quê? A Myotherapy. Mas o que você faz? Vamos começar lá do basicão. O que você faz com os atletas? É uma massagem? Ele vai além da marca. Drenagem linfática? O que é? Eu sempre falo o seguinte, que vai além da marca. O que a Myotherapy faz para os atletas, pelos atletas? É um trabalho corpo e mente. A partir do momento que o atleta deita na maca, ele tem um trabalho a gente começa um trabalho de consciência corporal, onde a gente faz buscar... Eu sempre falo o seguinte, todo fundo emocional, toda dor tem um fundo emocional. Nós temos traumas, né? Todo mundo tem seus bichos, né, seus medos, seu passado. E se a gente não entender o que aconteceu com a gente lá atrás, a gente não souber desbloquear esses gatilhos que travam a gente na fase adulta, a gente vai ficar para trás. Não só, eu percebi ao longo dos anos trabalhando com atletas, que essa regra ela não é só pro empresário que quer empreender, que quer ganhar dinheiro, que tem que fazer desbloqueio de traumas, etc., né, deixar coisas para trás. O atleta também. Porque o corpo dele é a morada dele. Se ele não entender os traumas que ele teve lá atrás, que estão afetando ele hoje em dia, desde a forma dele respirar, né? Se ele não virar essa chavinha, ele não vai evoluir. Porque eu preciso que o atleta tenha uma boa consciência corporal e respiratória também, para que ele tenha uma boa consciência em palco e a gente consiga melhorar disfunções. Sobretudo o fisiculturista, né? Que mostra com o corpo quem exatamente. É ele, né? Então, aquilo, a gente primeiro cuida aqui, ó. Né? É uma conversa em maca, começa na primeira sessão, a partir daí, abre o peito, empodera, que geralmente... Então, primeiro ele vai deitar na maca e vai ter a psicóloga, Luana Lima. Mais ou menos isso. Eu sempre falo para os meus alunos assim, é terapia. Sim, massoterapia. É terapia, né? É olhar o outro, escutar o outro. Porque às vezes eu sempre falo para os alunos, quando eu estou dando curso ou quando eles estão em vivência, o atleta chega ou o cliente em questão, é só fazer a leitura corporal. É só a gente se conectar com o presente e com o paciente. A partir dali a gente consegue... eu sempre falo assim, não é que a gente vai fazer um milagre na vida do atleta, a gente uma via de acesso para fazer ele entender algumas coisas. E quando a gente tem essa conversa clara e maca, vira uma chavinha na cabeça dele, ele entende por que ele está se posicionando
mais cifótico ali, né? Tá. Ombro para frente, bunda para dentro, o pé abre, né? Inativa glúteo, e daí a gente tem a condição do ser humano, né? Que Bunda para dentro na wellness deve ser sensacional. Isso, exatamente. O ser humano, né? Céus, ó vida, tô triste, sofri um trauma emocional, cheguei em casa, uma conta, levei um corno aqui, ó, a pessoa se fecha. Ela se fecha. E a fáscia, ela tá muito conectada com o sistema neural. Eu sempre falo isso. Emoções está muito conectado com a face. Eu posso te fazer uma liberação hoje do pé à cabeça. Eu vou te mandar para casa. Só se você sofreu um estresse muito grande, né? Num período de ali 24 horas, você vai sofrer alterações no corpo mais uma vez. Então eu sempre falo assim, o corpo ele dá sinais. Os meus atletas estão comigo há muitos anos, eles entendem esses sinais, então eles já sentem a campainha e já tentam resolver o quanto antes. Pode citar alguns atletas ou não? Posso. Para entender o nível da coisa. Posso. Eu tenho atletas dentro do fisiculturismo que estão comigo antes de pensar em pôr o pé no Olímpia. Né? O Júnior Javorski de Curitiba, eu sou de Curitiba, ele é de lá, ele jogava futebol, por isso que ele me procurava. Ele era um magrelo, e um dia em Maca ele falou assim, eu acho que eu vou competir, você me dá uma força? Eu falei, bora. Já tem aí quase 9 anos. Hoje ele né, foi pro Olímpio ano passado, pro. E como ele, eu tenho vários outros atletas que nem estavam assinados com o UFC e hoje já estão assinados com o UFC, estão com a gente até hoje também. Dentro do fisiculturismo hoje no Brasil, eu acredito que hoje atendi... A maioria deles. A maioria. Todos, eu falo assim hoje... Assim, porque você está na maioria dos eventos, não está? Sim, hoje eu patrocino a NPC, mas Flow Contest, né? Acho que há uns 8 anos atrás, eu estava falando aqui agora há pouco, eu tenho quase 10 anos já de campeonato, né? De vivência em backstage. A minha intenção em campeonato na época, qual que era? Desmistificar a questão de não pode fazer liberação antes do campeonato. Porque durante muito tempo, os atletas fugiam... Fala um pouco dessa coisa da liberação miofascial. Vamos por etapas aqui. O que é liberação? Liberação miofascial... Câmeras em mim. Eu faço algumas perguntas às vezes, não que eu não saiba, também se não souber... Para entendimento do público, mas, lógico. Muita gente não faz ideia o que é. Já viu, tem ideia, mas não sabe bem o que é. Liberação miofascial é um termo que está muito na moda e na alta. Hoje em dia, a cada esquina você encontra alguém que está trabalhando com liberação miofascial, né? Tem muitos terapeutas que defendem a liberação, falando que liberação não é massagem. É massagem. Tudo que você vai tocar o corpo humano, você vai encostar, você vai pressionar, você vai empurrar. Com um aparelho? Não, a liberação miofascial você pode usar ela é manual e nós temos ferramentas complementares, ventosa e espátula, né, que podem ajudar. Mas as ventosas e espátulas, ferramenta complementar. Ela vai potencializar, digamos assim, o espaço que a gente precisa ganhar ali, dependendo do atleta ou do cliente, digamos assim. Liberação miofascial é o quê? Liberar pontos gatilhos articulares. Pensa sempre assim, eu sempre falo assim, a gente é uma unidade só, conectada por pedacinhos. E esses pedacinhos são o quê? Os grupos musculares. Então, se não fosse a fáscia, imagina ali uma rede e os grupos vindo se conectando, né? E por que as pessoas ficam tortas? Porque a fáscia, ela retrai, é uma defesa, e a gente vai encavalando, por isso que as pessoas são tortas. Então, quando a gente entende um padrão mental de traumas lá atrás, o que fez nós chegarmos a esse encurtamento, digamos assim, eu sempre falo assim, pensa no carro. O teu carro, você precisa fazer balanceamento de geometria usando ou não, correto? Uhum. É a mesma coisa, liberação miofascial, nosso corpo é uma máquina. Então, liberação miofascial pontual, o que é? Articulares, ombro, quadril, né, joelho, pé, onde eu vou dar liberdade de irrigar essas articulações, né, porque é ali que vai dar o atrito na articulação. Tendinite, bursite, asites da vida, né, é por encurtamento da face. A face vai encurtar, o mecanismo do corpo, é uma defesa, então vai causar inflamação, a epicondilite, né? Então, se a gente trabalha uma liberação do pé à cabeça, por isso que eu defendo liberação miofascial, corpo inteiro. Tem atleta que chega, eu quero fazer só perna, quero fazer só superior. Só que não é assim, gente. Você não treina só um grupo muscular, você divide, né? Então, a gente tem que trabalhar o corpo todo, porque a face, ela está inserida em tudo. Órgãos, vísceras, cerebelo, né? Então, como ela vai estar inserida em tudo, dependendo do padrão mental que a gente está, né? A fase que a gente vai o quê?
apertamento mandibular, automaticamente eu vou ficando em posição fetal e eu vou o quê? Abrindo o meu pé, a bunda vai para dentro, né? E aquilo, eu não vou recrutar meu posterior, não treino, meu glúteo, e vem as disfunções no corpo. Então, liberação miofascial, o que é? É dar liberdade ao movimento, ter funcionabilidade no corpo. Porque às vezes o ombro tem uma função, só que se ele não exerce todas as funções, né, ele vai te limitar e vai causar o quê? O ciclo de desgaste em algum canto. E às vezes... Poxa, pelo que você está dizendo, então isso é fundamental, né? Com certeza. Não é uma coisa que eu vou fazer porque é legalzinho. Não, com certeza. Um Eu atleta, falo assim, ó, sobretudo, hoje precisa. a liberação miofascial eu falo com o profissional do movimento, educador físico, fisioterapeuta, que não buscar entender como que a liberação, como que a fáscia age, né? Eu falo que era um dos órgãos mais importantes que a gente tem no corpo. Que pouco estudado, agora que está começando a surgir muitos estudos de caso, né? Muita gente pede referência bibliográfica do que eu faço, só que muita coisa não tem ainda. Isso é porque é vivência, com certeza, junto com o bodybuilder. Quando a gente trabalha com atleta, a gente pensa fora da caixa, porque ele está sempre no limite do corpo dele. Ele vai fazer o que for preciso para ele conseguir o ápice do físico dele antes de subir no palco. Se tem alguém que trabalha no limite, é o fisiculturista. É o fisiculturista. Então, assim, vendo que eles trabalhavam no limite com os anos, eu comecei a fazer o quê? Vamos descer da maca, vamos alongar com um copinho, né? Vamos pensar juntos. E eu tive especificamente alguns atletas que me acompanharam nesse começo. O Boaz Henrique, que é de Curitiba, não sei se você conhece ele. Eu não lembro a categoria do Boaz, não lembro. Gustavo e Patrícia de Balneário Camboriú, são dois, hoje eles não competem mais, né? Mas eram atletas que chegavam para mim com artigos, vídeos que eles viam lá fora e o Boaz chegava, Luana, vamos fazer isso aqui. Eu falei, não, de jeito nenhum, você tá doido, eu vou te machucar, vou te arrebentar. E você sabe, né, você machucar um atleta e depois, né, te dar um problema, isso aí. Só que eles foram me dando segurança com o tempo e a gente foi fazendo testes, realmente. Eu colocava o copinho, puxava no canto da porta, da maca, daqui a pouco eu via que eu precisava de um espaldar, de um elástico. E nisso, com todo esse trabalho, essa vivência, eu consegui entender a magnitude que a fáscia, o bem que ela faz, a qualidade de vida que ela nos proporciona, tanto mental e fisicamente, quando a gente faz uma terapia inteligente. Por que eu falo terapia inteligente? A fáscia, ela responde a estímulo neural. O teu corpo, se você está sob estresse, você não tem autocontrole, você não vai absorver nada do que você faz. É o que a gente mais escuta de atletas. Se não estou com a cabeça boa, não consigo treinar. Muita gente não consegue. Tem gente que a academia é terapia, vai para se desestressar. Né? Mas isso o quê? São pessoas que já estão adaptadas a treinar, igual escovar dente. Mas a maioria das pessoas no dia a dia, se não está bem emocionalmente, elas não conseguem treinar. Então, assim, quando você entende a fáscia, você é corpo sã, mente sã, entendeu? Nunca fez tanto sentido isso. Sim. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, mas como assim a fáscia comanda tanta coisa? Vamos dar um exemplo aqui. O bebê respira diafragmático, aquela respiraçãozinha curtinha. Ele não joga no abdômen. A partir dos 7 anos, nós, seres humanos, começamos a registrar os nossos traumas. Medos, abandono, briga de pai, mãe, abuso. Então, a gente fecha. A gente começa, aí dependendo de cada um, enrijece em algum lugar. Um vai ombro apitar, o corpo vai pender, né? Então a gente fica torto. Então eu sempre falo, a gente entender, se conhecer. Quando a gente se conhece, aí eu falo, o corpo humano, ele é uma massinha de modelagem. A gente consegue deixar do jeito que a gente quiser, desde que eu faça a dieta correta, eu tenho um treinamento direcionado e correto e faço uma boa liberação miofascial estimulada através do sistema neural também, que é o que? Respiração diafragmática. O tal do vácuo, né? O tal todas essas manobras que eles fazem para o abdômen, para diminuir a linha de cintura, os atletas buscam fazer o vácuo, mas eu falo que o mais importante que o vácuo é o retorno do ar. Que no retorno do ar a gente faz fortalecimento de períneo, a gente melhora a nossa base de abdômen, né? Para evitar disfunções, dores na lombar, não vai judiar tanto do psoas. Então eu sempre falo que ele sabendo fazer um vácuo eficiente, melhora disfunções absurdas. Então eu sempre falo, tem que estar aliado a respiração e o vácuo ao trabalho de liberação miofascial. Liberação miofascial manual e estimulada através do sistema neural. Então eu trabalho em conjunto, entendeu? Sim. Aí a gente evolui. A alimentação influi também nesse processo todo. Com certeza. Na ventosa, no tocar na pele hoje dos meus atletas, eu sei se está tomando GH, se é sais, se é homotropin, eu sinto no toque já. Se está tomando a mulherada, se está na Bold, os meninos se está com hemogelin.
não sei se é muita vivência, mas no olhar Sim, ali eu já sim. consigo. E eu sempre falo, o corpo fala. Se as ventosas ficaram pretas, roxeadas, é porque o teu corpo está com toxinas. É um detox. Então, vai pôr para fora. Toda vez que eu coloco aquele copinho e sugo o copinho, aquele sangue ele vai ser renovado. Vai vir o sangue rico em cálcio, proteínas do soro, ou seja, o sistema imunológico melhora absurdamente. O local que eu estou trabalhando esse copinho, o tecido vai ficar o quê? Mais saudável, mais nutrido. Ou seja, quando você for fazer um treino, a gente vai conseguir irrigação total daquele lugar. Desde que você saiba também, eu sempre falo, não é só pôr o copinho, né? E mandar, agacha, mexe, puxa pra cá, pra lá. Não. A gente tem todo um sistema, um mecanismo no corpo, que uma vez que você respeita ele, a gente consegue avançar e mostrar um excelente resultado até no pré-palco pro atleta, né? Que até por isso, que voltando lá do backstage, que ó, se a pessoa fala e desvia o assunto, né? Não, legal. O backstage, qual que era a passar intenção? informação. Era tirar esse tabu de que não pode fazer liberação antes do campeonato. Porque, gente, sem mentira nenhuma. Mas por que diziam isso? Assim, ó, lá Qual que era? lá Falavam atrás, que não podia por minha quê? agenda lotada de atleta. Chegava 20 dias antes do campeonato. Sumia atleta. Aí chegava no campeonato, eu via, assistia, estavam torto. Por quê? Tinham que ir para liberação. Só que muitos desfocam, porque chega no pré-palco, eles estão preocupados com muitas coisas. E são poucos atletas que entendem realmente o que é bom, o que tem que ser feito. Então, naquela época, tinha muitos profissionais que falavam assim, não faz até 15 dias antes. Por quê? Vai causar retenção, inchaço. Eu até entendo os coaches mais antigos, porque era uma coisa nova surgindo. Sim, sim. Né? E um monte de gente Como fazendo. uma liberação miofascial pode causar retenção. Olha, eu nunca tive problema em campeonato. Eu acho que é meio contrassenso, não é? Eu acredito que no Brasil hoje, eu acho que não sei nem se no mundo, horas trabalhada com atletas, mais do que a Myothérapy, não tem outra empresa que tenha, e a gente nunca machucou um Então, atleta vocês a no ponto de Brasil reter. acredito que são pioneiros aí em oferecer esse serviço para esse Eu acho que eu sou a primeira empresa, eu sou a fisiculturista. primeira empresa a patrocinar a Muscle Contest. Olha que bacana, hein? Porque eu lembro que na época, quando eu procurei ainda, eles falaram, não, a gente vai ceder um espaço aqui para você. Eu falei, não, eu quero entrar como patrocínio, apoio. Porque assim, aquilo que eu sempre falo, eu estou trabalhando, empreendendo dentro da minha profissão. Sim, claro. Mudando vidas, né? Te contamos o caso da Jessie ali, né? Que fez o curso, uma aluna que fez o curso no último campeonato e teve uma mudança de vida, assim. Então, assim, é gratificante demais, né? E a gente, quando entrou dentro do campeonato, eu lembro que o primeiro campeonato que eu entrei, no backstage, aquele dia muitos treinadores vieram falar comigo. O Pacholok e vários outros. Falaram assim, ó, confiamos no trabalho, parabéns, viram que realmente fez a diferença. Sim. Então, a partir daí, o que aconteceu? Eu não tive como não mais estar dentro dos backstages. O trabalho foi muito bem feito, digamos assim, né? É muito bonito, porque quantos terapeutas nós estávamos no Sardinha? 9, 12? Vocês estavam no Sardinha também, no Classic. Isso, aham. Acho que o Sardinha Sardinha eu Classic. participei de todas as edições do Sardinha, desde a primeira. Ah, que legal. E esse campeonato Sardinha foi o recorde de público, né? E de inscrições de atletas. A gente fez, eu acho que 600 atendimentos, né? Foi por aí, um pouco mais de Sardinha é um 600 fofo, né? atendimentos. Sucesso merecido. Então, assim, e lembrando que todos esses atendimentos pré-palco é um patrocínio da Myothérapy para os atletas. Né? A gente patrocina o evento, né? A Myo patrocina o evento, mas também não cobra dentro do campeonato Entendi. esses atletas. Tá. Então, todo mundo que chega na pesagem, por ordem de chegada, é atendido. Desde o treinão, na verdade, né? A gente se posicionou no Sardinha desde o treinão, na academia, 2 dias de treinão, pesagem e mais campeonato. Então, foi muito atendimento. E como Santa Catarina eles já estão acostumados com a gente há muito tempo, então eles já chegam antes, fazem mesmo a sessão, né? Digamos que está começando a pulverizar no Brasil isso daí, né? E a gente está organizando para aumentar a equipe a nível de Brasil e onde todo. tiver Muscle Contest, tem uma equipe da Myothérapy dando suporte nesse mesmo processo, dando a sessão, ajudando, é uma troca, né? Digamos assim. Porque já falaram para mim, você pode cobrar dos atletas campeonato. Eu falei, poder eu posso, mas não é essa a intenção. Eu acho assim, é o dar e receber, né? Você dá, você recebe o dobro. E os alunos adquirem experiência, vivência, porque não tem bagagem melhor, né, não? Do que vivência, escutar os Você atletas. leva os alunos nesse processo, né? Exatamente. Pôr a mão na massa, né? Exatamente. Eu falo, a prática leva à perfeição, não adianta. Sim, que bacana. É aquilo, a teoria e a prática na teoria é igual. Na prática, não. Seja certo disso. Opa. E você, como
40 anos de bodybuilder já, né, do fisiculturismo vivenciando, você sabe disso mais do que ninguém. Então não me venha com mimimi, porque igual reclamam das marcas de ventosa, muita gente critica muito as ventosas, né? Mas pode questionar os meus métodos, os resultados não podem questionar de jeito nenhum. Né, nos atletas. De jeito nenhum, são 16 anos, né? E atletas estão comigo há 10 anos, 8 anos. Eu tenho clientes que estão comigo há 15 anos. Às vezes, por a distância, às vezes se mudar, às vezes acaba, né, procurando terapeuta ali. Mas eu sempre falo, é uma família, né, ali na Myotherapy. Falo pelos alunos, né? Acaba todo mundo se unindo bastante, assim, para atender os atletas em prol do esporte, né? E eu sempre conscientizo eles. Aqui a gente está pro atleta, no backstage. Então, ali no backstage, a minha equipe é treinada desde a buscar um ventilador se eles estão suando, melecando tinta, né? Baixou pressão, tem que esfoliar, tirar a tinta, pintar de novo. Então, a equipe, como está nessa vivência do backstage, é bem comum um atleta que nem deitou na maca recorrer a gente se passou mal, alguma coisa. Suporte, dando Isso não suporte. tem lá fora, tem? No Mr. Olímpia, por exemplo, Não, na América. não tem lá fora. Existe esse trabalho de alguma equipe lá? Não, né? Não existe. Quem sabe a Myotherapy não Olha, vai pro Mr. existe a Olímpia. possibilidade. É o segundo ano que me chamam para ir para o Músculo Dubai, né? Tá. Lá em Dubai. Só que quando eles fizeram a proposta a primeira vez, não tem como eu ir 15 dias para Dubai, assim, levar uma equipe gigantesca, Sim, né? sim. A turma nem inglês fala, eu falei, Não é. começa a falar inglês. Sim. Mas já convidaram a segunda vez já consecutiva, então acredito que Mas daqui... agora não vai ter Vai ter o Músculo 26, Dubai, 27, isso, e daí na sequência a Olímpia em Orlando, Sim. né? Que eu acredito que eu vou conseguir estar lá esse ano. Então, assim, eu acredito que daqui a pouco esse trabalho se estende para lá. Assim, eu já tenho alunos Pois no é. Japão, tenho aluno na Espanha, Legal. então na França. Então a Porque, ideia... dada a importância desse trabalho, poxa, por que não, né? Não, com certeza, porque como Não sei que legal, o Brasil é Nossa, pioneiro numa série de coisas, sensacional, né? né? Eu falo, gente, o brasileiro, ele se reinventa, tá? Não, Eu essa falo assim, área ó, nossa aqui, eu, o Brasil eu, tá- eu tá- falo, eu não escolhi tá a minha, dando show. eu não escolhi a minha profissão. Eu falo assim, às vezes a gente quer muito uma coisa na vida da gente, só que não é o querer da gente. A vida vai apresentar e você tem que aceitar aquilo e fazer de bom grado, e fazer direito. Eu tranquei a faculdade e Melhor que puder. era pra ser um bico a massagem, tipo, atender um vizinho, É isso que eu tava lendo outro. num release seu, que você fez direito, uma coisa Isso. assim. Eu venho de uma família de políticos, eu venho de uma família Tá. de políticos. Quando eu cheguei em Curitiba, eu fui trabalhar. Aliás, ela fala bem, né? Poderia ser, inclusive. Eu acredito que se eu tivesse ficado lá, olha, devido ao cenário atual, ainda bem que eu não fui para essa área, né, política. Fazia direito, tranquei a faculdade, porque na época eu casei e engravidei. Então, necessidades falavam mais alto. Precisava o quê? Trabalhar. Sim. Então, eu fiz um curso rápido de estética e atendia na clínica da minha ex-sogra. Aí eu resolvi fazer um técnico de massagem. Quando eu fiz o técnico de massagem, eu falo que não que eu me encontrei naquela época, que eu ainda estava muito perdida, com 2 filhos pequenos, precisando sobreviver, né, trabalhar, né, era sobrevivência mesmo. Então eu comecei a fazer aquilo porque eu poderia ter tempo para cuidar dos meus filhos, não teria que deixar em creche o dia inteiro, né? Então levava, buscava, atendia a vizinha, atendia em casa e os filhos podiam estar junto. Nisso se passaram 16 anos. Com o tempo eu percebi que por um bom tempo, algumas pessoas que me conheciam viam minha dificuldade financeira mesmo, por estar sozinha com 2 filhos, às vezes me ofereciam um emprego, né? Vou te arrumar um emprego numa loja tal, isso aqui. Gente, muito obrigada. Eu quero empreender, porque eu não quero trabalhar para os outros mais, eu quero eu quero direcionar a minha vida. Aí chegou um tempo que as pessoas começaram a me perguntar, Maca, o que é isso que você faz? Eu falei, como assim, gente, isso é massagem? Não, aí começaram a me chamar de doutora. Aí, mas o que é isso que você faz? Daí eu entendi que realmente eu busquei alguns cursos, inclusive Tom Myers, conhece Tom Myers? Trilhos Anatômicos, eu fiz o curso dele. Ele foi, tipo assim, a alavancada para eu entender que eu poderia dar curso, né? Que eu poderia ensinar o que eu estava vivenciando há anos com os atletas. Que meu entendimento era bem parecido com o dele, só que um pouco diferente na prática, digamos assim. Eu estava tendo resultados. Então, a partir daí, eu resolvi o quê? Dividir isso daí com outros profissionais, né? E hoje já tem aí, nem sei quantos alunos eu já tenho mais espalhado por aí, mudando vidas, mudando vidas. Como a gente falou no começo, né? Mudando, como que muda a vida de um atleta? A partir do momento que o atleta tem uma consciência melhor do corpo dele, dos traumas dele, dos medos dele, das limitações dele, e que ele abre o peito, empodera e fala, agora eu vou. Ele vai, ninguém segura. Qualquer pessoa é assim.
o empoderamento, né? Se sentir seguro para seguir em frente, por mais que a gente tenha tropeços ao longo desses 16 anos, eu tive muito, né? Até por isso que eu entrei nos campeonatos backstage para quebrar isso, que não podia fazer liberação. Falei, seja o que Deus quiser, né? Ou eles vão aceitar, né? Ou eu vou participar de um campeonato só para fazer uma média. Mas graças a Deus Você mostrou na prática que a coisa, né, funciona. funciona com Que certeza, legal. com certeza. E eles levantam da maca não só com o físico alinhado, com a mente leve, né? É muita vivência, muita vivência. Eu falo que as sessões nos últimos tempos elas têm sido muito terapêuticas, tá? É muito choro. Desencadeia choro na sessão. Coisa louca, né? Desencadeia choro. Em Poxa, mas isso que é cursos legal, também. né, cara? E- Você não vai lá só e apalpa e vai embora. Não, de jeito É nenhum. o Isso daí. Então eu tenho muito relatos. sentir o atleta Isso e aí. conversar. Que Eu bacana. tenho relatos de muitos pacientes, clientes É uma que falam. terapia mesmo, né? Que Fala você assim, ó, falou. depois da primeira conversa que a gente teve, me desbloqueou isso, eu entendi tal coisa. É um gatilho só que às vezes a gente precisa, né? Todo mundo precisa de um gatilho. Sabe qual foi o meu gatilho para estar dentro do campeonato? Eu atendi o Cariani em Curitiba uma vez. Eu nunca tinha ido em campeonato. Atendi os atletas, mas nunca tinha ido. Eu atendi ele e falou, você vai lá no campeonato, né? Aí eu desconversei. Ele falou, você vai, né? Eu falei, olha, eu nunca fui em campeonato. Ele falou assim pra mim, não, você tem que ir. Porque você trabalha com atleta, como que você nunca foi no campeonato? Na hora que ele falou aquilo, me virou um gatilho. Sim, Falei, sim. isso é verdade. Ah, virou a chave. Virou a chave. Aí eu fui no primeiro e no segundo eu já estava entrando como patrocinadora. Que legal. Então, assim, eu acho que às vezes a gente tem que ter pessoas, né? Sim, Eu nem sim. tenho contato, assim, com o Cariano, eu conheço ele, já atendi, encontro em campeonato e tal. Mas, às vezes, um gatilho que a pessoa te fala ali, né, mocinha? A pessoa muda a vida, O vira a Cariano é um cara chave. também que tem uma... Né? Não, ele tem uma visão é diferenciada, super né? empreendedor, isso aí é de tirar o chapéu, Visão diferenciada. com certeza mesmo. Empreendedor demais. E é isso aí, um pouco do relato da minha Quem é Luana? 16 anos de trabalho. Então, o que eu queria saber mais, a parte técnica da coisa. Tá? Você faz liberação miofascial, o que mais faz para os atletas? Que você acha que é, assim, de extrema importância? Como é que funciona? Os atletas, quando eles decidiram uma data para competir, aí a gente aperta as sessões. Porque como eu tenho uma equipe... De liberação. De liberação. Porque assim, quando eles estão em off, alguns têm a consciência de fazer semanal, muitos. Mas tem aqueles que fogem. Eu quero enfiar na cabeça dos atletas, que não só atleta, se bem que para mim todo mundo é atleta, né? Só que uns competem, outros não, mas são atletas. Uhum. Você vai todo dia na academia, faz a dieta, é um atleta. A importância desse tipo de trabalho que a Luana faz, né, Luana? A gente... eu vou dar um exemplo Então aqui, vamos ó. deixar bem claro o que faz no corpo. nos Imagine músculos. 2 balões de festas, cheio ao máximo. Enchi os dois, Já eu tô lá soltei. estourando, assim. Um eu soltei, saiu voando, você foi lá e pegou pra mim. Esse aqui eu vou soltar devagar aqui. Qual que ficou mais flácido? O que saiu voando? Sim, esvaziou. Se eu pegar um novo, esse que eu estou esvaziando, era uma escala, né? Tá. De crescente ali, de Sim. flacidez. Quando a gente faz essa liberação miofascial, a gente engana fácil. Ela abre. Aí você vai treinar. Você repõe nutrientes, alimentação. Você enche. Você consolida a massa. Então ela vai ajudar nesse processo. Puxa, interessante isso. Me corrija se eu estiver falando besteira. Eu estou abrindo espaço. Isso aí. Eu estou forçando o meu corpo a produzir mais células satélites. Isso daí. Ele tem espaço ali que não deveria estar ali. Exatamente. Só que quando eu faço... Até para hipertrofia. Exatamente. Só que quando eu faço uma massagem, uma liberação, digamos que aqui entre joelho e psoas, tá? Região da coxa. É uma massagem. Se eu não soltar pontual quadril e dar liberdade pro quadril, acaba não sendo uma liberação facial tão eficiente. Ou seja, aí eu não vou recrutar tudo que eu preciso em treino. Então, automaticamente, nessa metodologia que eu trabalho, é um realinhamento corporal. A pessoa automaticamente ela vai... Por isso, a gente tem muitos resultados de atletas que não conseguem bater a altura e a gente consegue resolver isso. Já ouvi falar. O primeiro caso foi lá do Horst, né? Que não bateu aquela vez, né? Que teve que tinha que bater a altura. E logo depois disso, eu comecei a trabalhar nos campeonatos essa questão. E a gente está tendo Você muito aumenta resultado. 1 centímetro? Quantos Umas vezes centímetros mais foi até? do menino lá? 3 centímetros ou 4? Do último que tem um vídeo? Foi 1,5 centímetro. 1,5 aquele lá, né? Já aconteceu até de 3 centímetros, tá? Antes de subir no palco. Antes de subir no palco. Por que os iranianos querem me levar para Dubai? Já ouvi casos, o cara estava voltando para casa porque não bateu a altura. Os iranianos... Você faz, ele vai ter A primeira vez que quiseram me levar para Dubai foi porque eu fiz um iraniano. Eu falava em português, o tradutor no inglês, Tá. o coach em dele árabe. no árabe. Você não tá entendendo um telefone sem fio que foi.
Ele conseguiu executar o exercício perfeitamente, porque daí em maca ali eu vou trabalhar exercício respiratório e alongamento através dos exercícios. Não é simplesmente pendurar, tracionar e puxar, porque eu preciso ganhar espaçamento na linha de coluna. Né? Se eu ganho esse espaço por eles estarem bem secos ali, aí eu consigo atingir a altura, às vezes, ali que é necessária, né? Lógico que se não exceder muito, né? Mas a gente consegue, com certeza. E aí, toda uma conversa em maca. Desde aquieta tua mente, agora é a hora, sabe? Desvaziar. Aí a gente consegue ter muitos resultados. Os iranianos, eu fiz isso com ele bateu a altura. E daí eles ficaram doidos. O que é isso? O que é isso? Por isso que eles queriam que a gente fosse pra Dubai. Porque eles não entenderam o que aconteceu. Vamos para Dubai. Bora, todo mundo para Dubai. Vamos para Dubai. O pessoal já tá tirando tudo passaporte, né? Mas assim... Mas mulher pode ir assim, campeão, porque ela não então, tem essa coisa de então, mulher em eu competição. fiquei preocupada com isso daí, Tá. porque eu pensei assim, eu, do jeito que eu sou, né? Meio que de tomar a frente das coisas. Falei, eu vou levar chibatada lá, né? Mas me falaram que hoje. Assim, não mas pode, mulher, me falaram que já mudou muito lá. Tá. Diz que na Oxigênio Bom, já. se convidaram, né? Não vamos fazer uma besteira. Exatamente. Lógico, chegar lá eu ia ter que, né, ter uma conversa antes para saber até como, né, falar, porque eu sou muito. Sou muito de resolver as coisas, né? De tomar frente, né? Então lá, por eu não falar inglês tão bem, então eu acredito que eu já não ia levar umas chibatadas, né? Mas brincadeiras à parte, com certeza daqui a pouco a gente está lá. E é muito gratificante ver esse retorno que a gente está tendo. Não só eu, né? Os alunos, né? Eu ver eles mudando de vida, ganhando mais, indo para dentro de um Arnold, de um Olímpia, vivenciando os atletas. É bastante emocionante dentro dos campeonatos, assim. Você tem a sua equipe, né? Eu tenho, isso. Efetiva, assim. Isso. Hoje, para estar dentro Imagina que nos cursos, sempre um ou outro você acaba trazendo para... Exatamente. Eu estou sempre dando curso, Como e o que é o caso acontece? dela, ou não? Daí peneira, isso aí. A Jess foi do pré-Arnold, tem 6 meses atrás que ela fez o curso. Depois do Arnold, ela já foi para 2 campeonatos. 3 campeonatos, né? Curitiba, Sardinha e... Aqui de São Paulo, que foi no Ipiranga. Isso. Aí no Ipiranga ela já foi sozinha, porque eu não estava aqui, ela já foi representando a Maio. Então, assim, para esses terapeutas abre uma porta muito grande, né? De visibilidade. Eles saem do campeonato com o network deles feito, né? Já marcando clientes. O exemplo dela que eu te falei, como eu falei, ela passou de ganhar 800 a 10, Eu saí do Arnold a 10 mil mês em 6 meses. 6 meses. Né? Então, esse curso você dá de tempos em tempo? Pro ano que vem eu estou estruturando, estou com uma equipe agora para a gente tentar organizar a grade de Quem se curso. interessar em fazer algum o curso, ano ele tem que inteiro. ser já fisioterapeuta? Olha, hoje ou o não? curso Como são para funciona? terapeuta, eu sempre falo assim, para profissionais do movimento. Tá. O que é profissionais do movimento? Educador físico, fisioterapeuta, massoterapeuta. Tá. Né? Eu não posso pegar uma pessoa crua que não tem noção de anatomia, Vamos deixar. Câmera de mim, fisiologia. eu tenho que falar câmera de mim, senão você continua falando a câmera em você e eu falando que nem besta. A gente vai deixar na descrição do vídeo, tá? O link do curso, não sei, A o gente link deixa, da Luana, da Myotherapy, enfim. Não se afobem. Que E ó, vocês vão ter todos os estamos contatos. precisando, gente, de muito terapeuta, porque hoje eu tô com a gente tá ali fixo hoje uns 20, só que não consegue sempre todos estar nos campeonatos, né? Então, assim, o Muscle Contest, o que a gente quer hoje, junto com a Muscle Contest? Onde tiver um Muscle Contest de campeonato, a gente está abrindo agenda de cursos e recrutando, né, essa turma para estar dando esse suporte e automaticamente, né, vivenciando o esporte, ele aprendendo, né, dando oportunidade para as pessoas. Né, dos dois lados. Continuar ajudando o atleta ali no pré-palco, porque o atleta é muito gasto, né? Não preciso falar isso. Sim. Então, essa forma que eu achei de ajudar, que muita gente manda mensagem pedindo patrocínio, pedindo apoio. Eu tenho alguns atletas que eu patrocino e apoio já há muito tempo, que estão comigo desde o começo. Mas hoje fica difícil abraçar todos. Claro. Né? Ainda mais que eu trabalho só com atletas. Então, por isso que a gente faz essa ação social mesmo, junto ao esporte, na pesagem. 200, 300, 500 atletas, como você vai? Exato. Não tem como, né? Uma coisa louca. Não tem como. Então, daí a forma de ajudar mesmo é fazendo assim, abrindo essas agendas nos campeonatos. E assim, eles chegam, eles têm total suporte, eles são bem recebidos. Gente, você vai fazer tua pesagem ali, já ganha uma massagem, né? Já alivia a mente, o físico já legal, responde, né? Diferente. A grande maioria, acho que quem não tem uma vivência maior, né, de palco, deve chegar num estresse, num nervoso. O que eu percebo muito aqui, ó, na última vez que eu tava aqui na O2, acho que não sei se era o Olímpio, o que era. Eu subi pegar meu telefone, tinha um atleta no espelho, ele parecia um pinto na chuva, sabe? Assim, ó.
o ombro caído, aquela barriga protusa, tipo assim, desanimado. Iria subir no Arnold. Daí eu falei, cara, abre esse peito, né? Empodera, tu vai competir amanhã, o que tá acontecendo? Segura essa barriguinha aí. Aí ele falou assim, só pontuava os negativos. Que eu vim de longe, cidade longe, sozinho com o meu coach. Por quê? Aflora pro atleta, na finalização, tudo que ele viveu para chegar até ali. Aí ele chega em São Paulo, uma cidade grande, sozinho, né? Com muito atleta casca grossa, né? E o pessoal já chega em São Paulo, tal, não sei o quê. Sem carbo, sem água. Exatamente. Então, se ele não tem um bom trabalho mental ali, Sim. ele pode estar com o melhor físico. Ele não vai ganhar. Muito importante. O que eu já vi de atleta estar muito bem e na hora do palco não conseguir mostrar o que ele, apresentar o físico, e outro que tá ali parecendo chegar lá, se destacar, porque tá tudo aqui na cabeça, né? Tá tudo na cabeça. Esse atleta, eu cheguei pra ele, conversei bastante com ele, e falei, vem amanhã que eu vou te fazer uma sessão. Terminou a sessão dele, esse menino chorava no espelho. Ele falou assim, se eu posso não ganhar, mas é o meu melhor físico. Ele chegou no espelho assim, ó, ele tava 3 metros Outra maior, coisa. empoderado. Você não tá entendendo. Ele tava empoderado, ele tava parecendo um Arnold, parecia que era dono do evento. O que aconteceu com ele? Ele ganhou, meu filho. Ah, que legal. Ele ganhou. E talvez, se ele não tivesse, entendendo, mudado a condição mental dele, ele não ia chegar no ápice dele ali. Ele subiu o quê? Empoderado. Peitoral aberto, segurança no físico, a consciência ficou ativada com todo o trabalho que a gente fez ali. Mas o trabalho não... Tem que mostrar seu melhor. Tem que mostrar seu melhor, exatamente. O árbitro tá ligado ali. Exatamente. E muitos atletas fogem das minhas sessões porque eu aperto as sessões. Ela não é massagem, eu falo sempre. Aqui é sem massagem. Então, durante a sessão, vai suar, vai sentir dores, mas eles vão sair como? Renovados, físico alinhado, controle abdominal e fazendo com que eles fiquem mais seguros mesmo. Pra tudo na vida, né? A gente precisa de segurança, né? E empoderamento. Sim. Pois é. Menina, então, pelo que eu entendi, você... Porque tinha gente que já fazia esse tipo de ventosa e massagem, liberação. Mas você deu um upgrade na coisa, é isso? Digamos que... Myotherapy é um upgrade. É o que eu sempre falo quando vem doutores me questionar, né? No Instagram, falando assim, quero referência bibliográfica. Não tem. Não tem porque eu trabalho com atleta de bodybuilder. Ele pensa fora da caixa. Ele não está preocupado, ele não vai procurar saber... Não, muita coisa que o atleta profissional faz hoje, tanto na questão da dieta, do protocolo, exatamente, treinamento, não tem estudo nenhum. Coloca um atleta de alta performance para ir numa unidade de saúde fazer um exame com o médico lá. Ele vai se assustar com o cara. É um perfil metabólico, genético, exatamente. Totalmente fora então, da curva. Então, assim, trabalhando com esse público, eu falei assim, eu precisei avançar. Porque tinha atletas que eu não... Acho que em vez de meter o pau, tinha que pegar o exemplo prático seu e colocar no estudo. É aquilo que eu falo. Vamos estudar isso aqui. Exatamente. Eu falo assim, eu tô aberta. Vem aqui, senta comigo, vamos tomar um café? Deita na minha maca, eu vou explicar a minha linha de raciocínio. Talvez ela vai de encontro. Talvez ela vai de encontro com a sua, né? Sim, mas eu jamais vou julgar o trabalho de uma pessoa. Eu descobri coisas que até então não se tinha, né, conhecimento. É por isso que eu falo assim, hoje em dia, tem muito... É de praxe, tá? As pessoas deitarem na maca e falar, eu nunca tinha feito um trabalho desse. Eu já fiz liberação miofascial, mas isso aqui eu nunca fiz. É muito comum isso acontecer. É assim, eu não estou falando que o trabalho que tem por aí no mercado é ruim, de jeito nenhum. É o entendimento, a vivência, a linha de abordagem que é diferente para fazer com que o atleta consiga o êxito em tudo que ele quer. E eu, sem sombra de dúvida, eu consigo isso. Eu consigo resultados absurdos. Oi? Sedento. Exatamente. Sabe por quê? Que assim, tudo bem que você precisa da teoria, a teoria vai te ajudar na prática, mas tem muita coisa que você descobre na prática, exatamente, que te leva na marra aí para a teoria. Como que isso está acontecendo? Exatamente. O contrário acontece Eu estou com um atleta open na maca, acima de 130 quilos. Eu vou dar um exemplo aqui do Alf. O Alf, a gente sempre fez um trabalho em Curitiba. Eu conheço... Alf não é o Alf, é teimoso, tá? Para quem não conhece o atleta. Ele é meu teimoso também, mas... o Alf veio para São Paulo e acabou que distanciou, a gente não conseguiu trabalhar juntos mais. Ele me procurou esse tempo atrás, falando, eu preciso voltar a fazer o trabalho com você, porque eu preciso voltar. E assim, eu sou muito assim, se eu sinto no atleta essa vontade de superar, de vencer, eu vou abraçar esse atleta. Então, uma vez já me perguntaram, você tem preferência? Não tenho preferência pelo atleta. Eu tenho preferência pelo atleta que tem sangue no olho para fazer o que tem que ser feito. Eu sou assim também, sabia? Que não fique de mimimi. Pronto. Então vai ser sazonal. Vai ter época que aquele vai querer e por aí vai. Mas eu gosto de trabalhar com pessoas assim, decididas.
Porque senão eu vou perder tempo, a pessoa vai perder tempo, todo mundo perde tempo. Tem que partir daqui primeiro, né? Você tem que querer, pô. Com certeza. Você ouve muito isso no nosso meio também, de coach e tal. Poxa, você tem que... liga pro cara, ver se ele tá bem. Não. Não. Sabe aquela coisa de meio que puxar o saco para não perder o aluno? Não. A Você gente está tem... disposto a fazer? Você que você quer realmente? Exatamente. Então vem. Exatamente. Se não, procura outro. Eu não vou ficar te ligando, não. Exatamente. Querido, acorda que já está na hora. Exatamente. Tem que fazer o que tem que ser Eu feito, penso assim né? também. Não sei se eu estou errado, se eu estou certo. Não, você está certo. Talvez comercialmente não esteja tão certo, mas foda-se. Eu concordo. Eu vou te falar, eu já teve atletas que eu demiti. Clientes que eu falei, não atendo mais. Se você não quer, eu estou fazendo o que aqui? Eu Exatamente tentando isso. te convencer que você tem que querer. Exatamente isso. Certíssimo. Então, uma vez me perguntaram qual que é o público que frequenta a Myoterapy. Eu sempre falo, é aquele público forte, mentalmente, determinado, ou que no mínimo estão tentando fazer a diferença na vida deles em alguma coisa. Ou no esporte, ou no trabalho, ou no pessoal, ou em alguma coisa. Vocês sem sombra de dúvidas. Você tinha me perguntado alguma coisa antes, eu não lembro o que era. É assim mesmo, assim, conversa, fala mais Não, como você desenvolveu o assunto, não sei, do advogado, já falou. É do Mas auge. resumindo, você não se formou em advocacia, mas... Não, eu tranquei a faculdade, porque no meio do caminho eu me separei com uma filha de 5 meses, Sim. um filho de 2 anos e meio. O que eu Você ia... tem 2 filhos, Eu tenho 2 menina? filhos. Eu tenho um filho de 16, eu vou fazer adolescentes, 17. 2 É grandes já. lutador já, tá? Ele tá concorrendo a melhores do ano em Curitiba Olha esse que ano, legal. provavelmente. Muita luta A mãe esse cuida ano. dele também ou não? Assim, o pai dele puxa ele pros treinos, né? Mas ele é bem disciplinado, tá? Como eu me separei cedo, ele tá no judô, foi no judô primeiro, depois jiu-jitsu, muay thai. Como eu trabalho sempre trabalhei com atletas, eu entendi que o esporte ajuda a disciplinar. Eu conheço muitos atletas sem sim. família, sem pai, sozinhos, Com certeza. que o esporte veio para quê? Para ser uma família mesmo, Sim, né? sim. Então eu sempre falava para minhas amigas que tinham filhos e separadas: judô. Quando estiver maior, vai direcionando para algum esporte. A partir do momento que a criança tem um esporte, um objetivo, o meu filho ele acorda sozinho para ir pro treino, ele faz 3 treinos no dia, faz musculação hoje também. Então é igual escovar os dentes. Eu falo que nem é igual, porque escovar o dente tem que brigar às vezes. Volta a escovar os dentes. Treinar, não deixa de treinar. Tá aprendendo a comer. Então, você o que é? Disciplina, né? Sim, total. O esporte de disciplina, eu sempre falo isso. Então, se a pessoa tá perdida, comece fazendo alguma coisa, acha um esporte para chamar de seu, que as coisas vão acontecendo, né? Não tem nem o que falar. Dentro do esporte, o que a gente mais tem é o quê? Superação. Sim. Superação. Então, eu acabei não concluindo a faculdade de Direito, porque a vida me apresentou o quê? Massagem. Liberação miofascial, né? Esse mundo todo. Então, hoje eu empreendo dentro dessa área. Não me arrependo nem um pouco, porque eu amo muito o que eu faço, eu me encontrei. Pois Oi? Pois é. Né? Não Que tem se como arrepender, não, mas- né? Eu gosto muito do que eu faço. Lógico, todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, ter uma vida melhor também, né? Mas eu acho que quando a gente faz o que a gente ama, a gente não trabalha nem um não é dia, trabalho. né? Não é trabalho. É diversão, é prazer. Com certeza não. E a gente tem que... Eu falo sempre para todo mundo que tem que buscar se encontrar como? Descobrindo a sua missão de alma, de vida. Às vezes as pessoas demoram para entender, né? Qual que é a missão dela. Às vezes está estampado ali e a pessoa não está entendendo. E eu, graças a Deus, eu entendi que essa é a minha missão, é continuar ensinando essa turma toda aí a mudar vidas mesmo, né? Tanto o profissional que vai estar atuando com a massagem, ou a pessoa que vai receber a técnica ali e vai ser uma palavrinha que você vai falar que vai fazer uma diferença absurda na vida dela. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Eu sou muito grata a Outro Deus. atleta, né, não podia ter ido muito mais longe por falta de ouvir uma palavra dessa que Com não certeza. ouviu, né? Com certeza. Muito com importante certeza. o papel de vocês, né? Com certeza. É que assim, eu atendo em média de 10, 12, 13 pessoas por dia, né? De segunda a sábado. Então é muita gente que passa na maca. Fora campeonato, né? Fluxo de gente. Então a gente acaba tendo muita vivência, né? Digamos que a base é a mesma para todos os problemas que a gente tem. A base é a mesma de todas as funções que a gente tem no corpo. Só que eu tenho que fazer abordagens diferentes, saber como falar com cada um para que ele entenda o que está acontecendo com o corpo dele. Aí a gente tem resultados, sem sombra de dúvidas. Isso você não vai achar em qualquer literatura, né? Olha, Você tem que escrever um livro. mas com certeza eu ainda vou. Eu só tenho que achar tempo, né? Porque eu não paro. Cara, porque é muito legal isso. Não, é muito legal, sim. A gente mora, qualquer hora dessa você vai conhecer a sede em Curitiba. Hoje você vê lá, lembra um senhorzinho que trabalha comigo, o Luiz? Senhor não, né? O Luiz é um jovem, né? Aquele que faz Faz- é aquele que faz as coisas da energia. Isso aí. Sei. Então, Eu assim, tô ó, falando isso também. Reiki.
Reiki. O Luiz, ele tá comigo... As coisas da energia. Isso. Reiki. O Luiz está comigo há uns 8 anos. E hoje, gente, dentro dos campeonatos, ele é fundamental com essa questão de energização de tem reiki. até uma postagem no seu Insta, se não me engano, uma foto dele com a Ângela Borges. Isso daí. A Ângela é uma que vê ele, puxa os atletas, chamam ele nos cantos para fazer. Porque aquilo é muita energia, né? Campeonato. Sim, É carga de poxa energia do vida. outro lado. E aquilo que eu falei, Uma todo vibração mundo tem total. seus anseios. É. E ele consegue, ele realmente tem o dom. E no começo ele sofria bullying nos campeonatos. Ele tá comigo há uns 8 anos, ele tá desde os primeiros campeonatos já, o Luiz. E no começo o pessoal tirava sarro, né? O que é isso? Hoje em dia, ele é o terapeuta mais requisitado no backstage. Olá. Ele tem atleta que espera ele. Porque ele consegue resolver só com pressão do dedo mesmo, né? No pé ou na mão, ou questão de energização. E hoje o reiki tá dentro do fisiculturismo, sem sombra de dúvida, instituído no backstage, que foi uma coisa que também nós acabamos, né, desmistificando e colocando ali. Porque é tudo energia, não adianta. E hoje lá na Maio, por que eu tenho todos esses serviços? Eu tenho médico endócrino para indicar, eu tenho nutricionista, eu tenho coach, psicóloga, psiquiatra, constelação familiar, porque todo mundo precisa de um suporte de direção. Então lá, vendo a necessidade de todo o meu público, eu tenho todos os serviços lá. Então, assim, um ajuda o outro, né? Então, porque é isso que a gente fala, que a gente lá é uma família mesmo, assim, acaba... Você vê a bagunça que a gente faz quando chega na O2, né? A gente chega, domina. Vocês estão lá, né? Vão ficar até. Na verdade, eu cheguei sábado, dei curso no domingo. No domingo foram 40 atletas ali, ó, que circulou na O2. E daí foi os atendimentos segunda e terça, né? Mas eu vim especificamente pro curso para recrutar a equipe pro Olímpia, né? Isso. Para recrutar a gente já pro Olímpia agora, no final do mês. Tá. Porque a ideia é ter mais e mais terapeuta, a gente tem muito atleta, né, para dar suporte. E a hora que ficar igual Santa Catarina, eles entenderem e ficarem tranquilos em relação ao serviço, eles vão fazer igual Sardinha, em vez de 600 vai ser 2.000 atletas para atender. Poxa, tomara, não, que legal. Mas eu vou te falar, ó, eles atendem, chega 11 horas da noite, às vezes na pesagem, no outro dia tem que estar cedo já montando stand. Se chega meia-noite, pergunta, tá chegando mais 20 atletas, vamos atender? Todo mundo levanta, animado, na disposição e atende. É impressionante a recarga de energia que acontece ali durante os campeonatos. Sim. É muita troca de energia mesmo. Gostoso muita troca. isso, cara. Esse esporte é sensacional. Esse esporte é sensacional, né? Eu vou te falar que eu tinha preconceito, tá? É mesmo? Porque eu fazia triatlon, né? Tá. Eu falava, daí eu trabalhava com lutador, falei, porra, fisiculturista. Esses fortinhos, Comer, levantando peso. tomar bomba, né? Eu ficava pensando, né? Só que quando eu comecei a trabalhar com fisiculturista, eu entendi que ele é o atleta que tem que estar com a mente mais blindada do que qualquer outro esporte. Até por causa dos ergogênicos, né? Então, assim, Mexe muito, né, com a cabeça. Muito, com certeza. Sistema nervoso. O fisiculturista, ele primeiro supera o desafio de treinar todos os dias, superar o físico, né? E depois vem a cabeça mental, né? Comida, dieta, nós nem precisa falar. Então eu falo, o atleta fisiculturista que consegue dominar a mente dele, o corpo dele, ele só vai avançar. Sem sombra de dúvidas. O que você ia falar do Alf? É verdade. O Alf estava 8 anos sem fazer agachamento e ficou 19 meses acamado, tá? Acamado, sem treinar. Caramba, o que aconteceu? Lesão? Isso. Porque o que acontece? Ele é muito grande, não tem cartilagem em alguns lugares, né? A gente já fazia reposição com PRP, a gente faz a aplicação do ozônio também. Tem que ser prevenções para não agravar. Então, o atleta, como ele é muito pesado, acabou que estacionou, ficou acamado, né? Problema na coluna, enfim, foi desencadeando um monte de coisas. Começamos a fazer um trabalho, eu não sei quantos meses faz que a gente começou a trabalhar, uns 4 meses, 5 meses, não sei. Porque daí eu me comprometi com ele, quando eu não estou aqui em São Paulo, ele vai para Curitiba, né? A gente tá fazendo essa balança. E a última vez que ele esteve em Curitiba, ele ficou uma semana lá, muitos atletas fazem isso, eles ficam uma semana, lá a gente tem até alojamento já para os atletas. Aí eles fazem a liberação miofascial de manhã, vão pro treino, volta no final do dia, de novo liberação. Só que, lógico, né? Tem uma conversação entre os terapeutas, uma abordagem antes do treino, uma abordagem pós-treino. Aham. E com isso, o atleta, ele chega o quê? No ápice de treino dele, na semana que ele está fazendo isso.
Porque um atleta ter todos os dias um serviço desse, você tá entendendo o ouro que é? Pois é. Então, assim, a gente intensifica isso, com essa intensificação a gente avança. A última vez que ele esteve em Curitiba, depois de 8 anos, ele agachou no livre, com 80 quilos. Olha isso. Teve muita gente que começou a responder, 80 quilos, tal. Falei, ele tá vindo de uma lesão. Calma, né? 8 anos Só o sem fato de tá agachar. Exatamente. Então, você tá entendendo a vitória pro atleta. Poxa vida. Então, assim, hoje ele tá cada vez mais forte, executando os treinos dele cada vez melhor. Nós temos algumas coisas que nós temos que, né, melhorar. Foram 19 meses acamados, tá entendendo? E um atleta pesado, 19 meses deitado. As dores que desencadeia. Fora, aqui, ó, emocional, entendeu? Se o cara não tiver a mente blindada ou trabalhar isso, né? Ele vai dar ré, ele vai desistir da vida dele, enfim. E ele conseguiu agachar e a gente tá tendo muito avanço. As ventosas no começo estavam ficando roxa, esverdeada, preta, feio mesmo, tá? Quem via se assustava. Mas ele sabe e entende o processo. Eu sempre falo, sem dor, sem ganho. Não tem o que fazer. E hoje, as ventosas deles nem tá marcando mais, tá tudo rosadinha. Né, saudável. Ele tá começando a se sentir... Rosadinha é saudável. Saudável, exatamente. Tá. Quando... Pera, tá saindo a voz dela bem, né? Que ela é pior que eu, pra sair do microfone. Igual você, né? Você é geminiano também? Você é geminiano também? Não, sou aquariano. É ar, meu filho. É ar, é igual. Imagina que eu fico paradinho assim, sem chance. Sem chances. Você tá exatamente, né? Não para, né? A cabeça, depois dá um jeito. Então, assim, resumindo o Alf, a gente intensificou esse trabalho. E o resultado foi sensacional, tá tudo no YouTube lá, a gente tá pontuando sempre que a gente tem um avanço com ele. E, gente, isso não tem preço, entendeu? A gente conseguir fazer uma diferença assim na vida de um atleta. E hoje eu vejo ele mais animado, mais disposto. Ontem mesmo ele já fez uma reunião com o Esteban, com o Kaminsky, com o coach dele, que eu não lembro quem que é de fora. Então já tá com projetos. E a vida do atleta é isso daí, né? É superar os desafios deles, o físico dele, mental e ir pra cima, né? Pensar em novos objetivos e novos campeonatos. E é isso. Com ele temos resultados absurdos, não só com ele, né? Vários atletas, né? A gente tem muitos resultados. A ventosa, onde começou isso? A ventosa, me conta um pouco da história. Tem a ver com aquela moxa que fala? Moxa também. Os orientais, sim, né? Coisa ventosa, eu comecei trabalhando com ventosa e massagem em cima do MTC. O que é MTC? Medicina Tradicional Chinesa. Então, assim, se hoje qualquer terapeuta, qualquer pessoa tiver dúvida em relação à ventosa, estude MTC, Medicina Tradicional Chinesa. O que o MTC vai ensinar? Meridianos e pontos para se trabalhar, como na acupuntura, na massagem. Massoterapia, nós aprendemos a trabalhar com meridianos, que é a medicina tradicional chinesa. Quando você entende a medicina tradicional chinesa, você entende os pontos, aí você consegue trabalhar com as ventosas e ser eficiente. Porém, eu deixei um pouco de lado os pontos da medicina tradicional chinesa, né? Segui ali os meridianos, digamos assim. Como é que eu vou te dizer? Baço. Rim. Eu tenho um canal ali, que é aquela no corpo, dentro da medicina do MTC, onde é o canal do rim. Então, eu vou trabalhar as ventosas em cima desses meridianos, entendeu? Porém, por eu trabalhar com atletas pesados, com densidade grande, com o tempo eu vi que eu colocar 3 ventosinhas ali, ou 2, não ia fazer diferença em energia de atleta nenhum. Por quê? Porque eles são fora da curva. Em tudo, peso, o que usam, etc. Então, o que eu precisava para o bodybuilder? Espaço. Dar espaço para ele o quê? Crescer, né? Hipertrofiar, digamos assim. E se o atleta está comendo e fazendo tudo certinho, a gente dá esse espaço, como eu dei a explicação do balão, a gente vai preencher ele, né? De uma forma saudável. Sem flacidez. Muita gente fala, eu vou ficar fazendo ventosa não vai ainda causar flacidez? Sim, se você é uma pessoa que não treina, não se alimenta, não come, não tá enchendo. Você tem que encher. Claro. É óbvio que você vai ter flacidez. Óbvio. Ainda mais se você quer ficar puxando ali, né, a pele, né? Colágeno, elastina. Você tem que encher a musculatura. Então, a partir do momento que você tem a densidade de músculo, a gente consegue trabalhar a ventosa no quadrante certinho, eu ganho um espaço absurdo. Por isso que dá um pump absurdo nos atletas. Então, no meu caso, ventosa, o que é? É para ganhar espaço, fáscia. E a face não está inserida no corpo todo, do pé à cabeça. Inclusive nos órgãos, cerebelo, tudo. Então, com a ventosa, eu consigo dar esse espaço
entre as articulações, onde a articulação vai ter mais liberdade de movimento, eu vou diminuir as inflamações, né? Eu não vou ter dores. Então, muita gente fala assim, para que serve a liberação miofascial? Ela sendo bem feita e bem executada, ela vai ser uma prevenção, ela vai tratar dores crônicas, esteticamente, ela vai te alinhar, corrigir postura, fazer com que você execute um bom vácuo, né, com consciência. Então, eu falo que é qualidade de vida, não tenho o que falar. Essa coisa do vácuo é interessante, né? Super Você via interessante. muito, na época, a gente estava falando desses caras aqui no começo, os faziam muito isso. Exatamente. E é uma coisa que se retomou de uns anos para cá, né? Então, por que eu busquei... Caiu em desuso. Isso. Por que eu busquei aprender, digamos, fucei a questão do vácuo? De repente virou moda, o tal do vácuo. Aí vinha atleta na maca, que eu já atendia há anos, e eu comecei a perceber disfunções no corpo. Uma com dor na lombar, a outra com dor na nuca, cervical, outras com a barriga mais protusa ali embaixo, na parte baixa, né? Outras reclamando que no tossi estava fazendo xixi na calcinha. Por quê? Causa escape? Por quê? Períneo é um músculo que o homem e a mulher têm. Tá? A mulher, ela vai ter mais perca porque depois de uma gestação, alguma coisa do gênero, o músculo, ele fica frouxo. Sim. Já ouviu falar o caso de alguém, minha avó fez cirurgia de períneo. Entendeu? É a mesma coisa, é períneo ali, ó. Ele fica o quê? Exposto. Então a pessoa vai tossir, xixi na calcinha. Então hoje é muito o crossfit. Crossfit não. O que o Kaminsky fazia, gente? Powerlift. Powerlifting. Se você for num box de crossfit que praticam, a mulherada, elas usam absorvente, tá? E as que não usam, esguicha. Porque na pressão, faz xixi na calcinha. Sim. É muito comum pós-gestação a mulherada ficar fraca ali na região abdominal, não procurar o treinamento certo, e ela vai ficar com o períneo aqui exposto. Tá. Então a gente trabalha fortalecimento desse músculo, é musculatura profunda. Então, por isso que tem que ter bastante consciência corporal e o corpo está extremamente solto com mobilidade. Que aí eu consigo recrutar essa musculatura ali de baixo e fortalecer ela. Quanto mais eu recruto ela da forma correta e fortaleço, eu sempre falo para os meus alunos, você está inspirando pela costela, você está ganhando espaço e alongando a tua face. Aí na volta do ar você está fortalecendo o períneo. Então na volta é mais importante que a ida. Porque senão você vai fazer o quê? Lembra do balão que eu expliquei? Sim. Se é um atleta no off, uma gestação, é como se fosse balãozão. Tá. Já está flácido. Correto? Se é uma biquíni, uma menina que não, ou uma atleta que nunca passou por uma gestação, mas que tem um pouquinho de ansiedade, ombro protuso, ela vai respirar errado. Então ela vai ser qual esse balão que eu vou soltar devagarinho, vai ter perca também. Então dentro do fisiculturista a gente busca o quê? Tirar o mínimo dessa flacidez, fortalecendo essa musculatura. Então, por isso que eu consigo melhorar disfunções e espaçar a linha de coluna. Automaticamente, quando eu fortaleço ali, eu espaço a linha de coluna. Então, eu ganho espaço aqui, eu ganho espaço aqui. O atleta cresce lateral e diminui a linha de cintura. E diminuir daí o quê? As dores. Porque daí acaba resolvendo as disfunções. E por que as disfunções? Porque eu venho de uma vida pesada, às vezes dura, né, injusta às vezes, né, tipo de abuso, enfim, abandono. Eu faço isso aqui, ó. Eu me fecho. Qualquer pessoa que não é inconsciente. Só que a partir do momento que você entende que a partir do momento que você entende que se você se posiciona diferente, empoderado, você vai o quê? Avançar em todos os sentidos. Então, o atleta deitou na maca, a pessoa, independente de quem seja, eu sempre falo, a partir de hoje, você abre teu peito e empodera. Você chega no lugar como se você fosse dono. Começa por aí. Aqui, ó, mental. Daí depois a gente consegue avançar em maca. Então a conversa tem que ser muito rica na primeira sessão. Daí entendeu, depois vai embora. Empodere-se. Com certeza, empodere-se. Câmaras em mim. Empodere-se. O que eu ia perguntar? Tem uns vídeos que você posta, às vezes a mulherada das atletas, acho que do Elna, não sei em qual que é a categoria, deitadas com o bumbum pra cima. Com ventosas. 500 ventosas em Isso. cada bumbum. O que é aquilo? Olha, Porque tem gente que, não, isso aí é pra aumentar o glúteo. Não, sei lá, não é assim, explica ó. pra nós O que isso. acontece? Se eu simplesmente fizer uma colocação Não, de porque é uma coisa que assusta. Assusta. 500 Assusta. Você não vê o glúteo, é só ventosa. Só ventosas. Mas assim, quando deita na maca, eu posiciono as ventosas, tem todo um trabalho antes de fazer aquela execução. Trabalho de consciência respiratória. Saber respirar pelo nariz, trabalhando o pulmão e trabalhando o diafragma na volta.
Então tem todo um controle abdominal e posturas que eu vou passando para elas, inclusive de posicionamento de pé. Porque a partir do momento que eu deixo eu tô naquela posição, é como se fosse um exercício com a caneleira, né? No glúteo ali na máquina. Sim. Então, assim, se a partir do momento que ela faz esse exercício, eu tô pensando em correção todo do corpo dela. O pé fica posicionado sempre de uma forma, eu tô sempre corrigindo. Então, por quê? Porque tem que ter uma conexão neural. O corpo entendeu o que está acontecendo e a gente não... Quer ver, sem te interromper, depois você Pode falar. continua. Quando a gente vê você executando o trabalho, parece que é uma coisa que está fazendo tudo tão rápido. É tanta coisa que você tem que pensar na hora que você está executando, que quem está vendo achando não está fazendo nada disso. Você está mexendo aqui, daqui a pouco você vai arrumar o pé. Não arrumou o pé, você já pensou nisso. Isso aí. Por E isso que quem eu está vendo, vê você fazendo a coisa com tanta rapidez, então, assim, os atletas não percebe quanta coisa está envolvida. Muita coisa eu vi. Quantas técnicas. Exatamente. Então, quando eles deitam e começam a fazer, eles falam, pô, isso aqui parece um treino. Mas é muita coisa. Pode ser, eu lembro o Sardinha, a primeira vez que eu expliquei para ele a questão do períneo, musculatura profunda, o atendimento dele começou 9 horas, a gente terminou, era quase 1 da manhã, e ele ainda quis pedir pizza pra galera. Eu deixei ele lá comendo a pizza com o pessoal e fui embora. O que ele falou pra mim? Ele falou assim, bugou tudo, porque a vida inteira não tinha virado essa chavinha sobre isso que você tá falando. Mas faz total sentido. É um entendimento, porque hoje eu domino muito a fáscia. Por dominar a fáscia, entender como ela age no nosso corpo, eu sei exatamente como agir com ela, como trabalhar. Então, assim, hoje a gente se posiciona as ventosas às vezes no bíceps, no tríceps, eu trabalho em movimentos suaves, só de dedo, eu já vou saber que vai liberar ali. Não preciso de desespero, digamos assim. Eu vou falar que no começo era um trator. Eu saía destruindo os atletas pesados. Até por isso que me procuravam, porque eu saía amassando literalmente. Então, assim, eu precisava avançar. Aí no começo eu saía pondo ventosa, porque eles pediam. Porque eles viam que acaba não, põe, ia pondo. Com o tempo eu percebi o quê? Que eu não preciso trabalhar dessa forma, desorganizada e desordenhada. É o que eu sempre explico para eles nos cursos. Não precisa de desespero com muita ventosa, a não ser que você saiba o que você está executando. Você está consciente do movimento, né? Porque os meus atletas que entendem esse movimento que eu faço com eles em maca, o treino deles muda, tá? Eles falam, vira uma chavinha. Muitos atletas pedem para eu ir para musculação com eles. Fui com o Lins, com o Johan, você lembra aquela vez? Fiz com a Ângela e com vários outros atletas. Porque eu faço descer da maca, peço para simular um agachamento e ensino a ativação do períneo. Aí elas, opa, como eu nunca pensei nisso antes? Tá correlacionado com o glúteo, parte baixa, a gota, tá correlacionado. Dorsal, tá correlacionado. Trapézio, tá correlacionado. Como eu falei, a base é a mesma. Eu só preciso saber entender como que o corpo está e saber posicionar ele. Daí a gente avança. Aí postura correta, respiração correta, movimento na hora certa, eu vou ganhar espaço. Aí automaticamente essas solturas que eu faço no glúteo, né, muda o formato do glúteo. Voltando pro glúteo. Muda o formato do glúteo. Porque o que tem isso também. Sim, quando vem uma pessoa na tua frente sem fortalecimento muscular, a primeira coisa que você vê é o quê? A pessoa, ombro para frente, pé aberto, correto? Pouquinha coisa, abre um pouquinho o pé. Educador físico chega no centro de musculação, corrigindo o pé, equilibrando com o quadril, para não machucar, correto? Então, essa forma de liberação miofascial, ela veio para quê? Pra gente não trabalhar com o pé, a gente vai fazer um trabalho pro pé corrigir. Automaticamente, eu não vou sobrecarregar o meu psoas e nem o meu glúteo no normal. Eu vou estar psoas, músculo da alma, correlacionado com emoções, né? Então, tá tudo conectado. Se você pegar vídeos de corredores quenianos lá, pega no Google qualquer vídeo deles lá, negão forte correndo. Eles estão correndo como? Babando, já percebeu isso? A boca mole? Nunca percebeu? Não. Observe. Corredores com muita vivência, muita prática, já eles relaxam o maxilar porque está conectado com velocidade. E a velocidade está conectada onde? Pessoas que vai parar no pé. Nunca tinha percebido. Lutador, ele usa o mordedor. Mas a hora do punch, ele precisa o quê? Ele solta sons e às vezes o bucal até cai. Por quê? Ele precisa estar com o maxilar relaxado. Se eu tô com o meu maxilar travado, travei minha corrida, vou machucar. Por isso que a corrida é um esporte que lesiona muito, inclusive. E o lutador, ele vai diminuir o punch dele. O punch, o que é? Força. Ele vai encurtar. E o atleta de palco? O que acontece com ele na hora da pose? Pescoço, né? Não consegue segurar ali a questão de respiração, oscila. Então, a gente traz essa consciência pro corpo, vai ganhando espaço. Então, os músculos deslizam. É comum você ver atleta fazendo uma pose Relaxa o tudo encurtadinho maxilar, assim. exatamente.
Qualquer pico de estresse que você venha ter durante a noite, às vezes você pode não ter o bruxismo, às vezes você vai ter um apertamento mandibular, né? O que vai causar tensão no trapézio, está muito relacionado com dores no cotovelo, no ombro, no quadril, porque está tudo interligado, né? Está tudo conectado. Então, uma vez que a gente trabalha num todo, a gente começa a melhorar todas as disfunções no corpo. Lembrando que o atleta está sempre em movimento, então ele pode vir a se lesionar novamente, né? Mas vai ser uma coisa rápida de resolver, digamos assim, né? Não vai ser uma coisa assim, é muito difícil. Os que estão diariamente na maca terem lesões gravíssimas, assim, é muito difícil. Muito difícil mesmo. A não ser que, né, não pensem na hora de executar um exercício, excesso de carga, sem ajuda, né? Mas do contrário, qualidade de treino é sensacional. E nessa você falou de carga, eu tive essa... pensei nisso. Carga, treino pesado, sei lá, perna, eu quero desenvolver minha perna, então eu faço um agachamento com 240 quilos. Ou usar um sistema de treino que seria mais interessante no sentido... De consciência corporal. Ou fazer um treino que muita gente chama de fofo, mas que é extremamente intenso também, sei lá, fazer uma isometria antes do agachamento. Eu sou totalmente... Para depois agachar, vai te obrigar a usar menos peso, vai poupar a tua articulação. É que assim, eu vejo muitas... Nessa questão, sabe, fisioterapêutica... Concordo plenamente. O que você acha que é mais aconselhado, é melhor para o atleta? Vou te dar um exemplo. Para ter uma vida mais longeva, eu vou te dar um exemplo no dia que o Galf foi pro agachamento lá na academia. Ele foi pro livre, executou o primeiro exercício, estava feio, todo torto. Por quê? O pessoal estava ajudando ele, daí fica assim, tinha gente filmando, né? O pessoal fica mais focado em volta. Eu cheguei e falei, tá horrível essa execução. Não, mas é porque não sei o que. Eu falei, vamos fazer o seguinte, tira o cinto. Não, mas o cinto me ajuda. Eu falei assim, só confia. Tira o cinto, vamos respirar um pouco e eu quero que você ative períneo. Aí você vai fazer a primeira execução sem cinto, para você ter essa consciência ali de abdômen. Aí depois você coloca o cinto a hora que pôr mais carga, beleza? Porque não tem como falar para o atleta não usar o cinto. Ele já se adaptou, ele se acostumou a isso. Então eu não vou falar para ele, não use cinto. Ele vai usar cinto, mas ele só tem que ter a consciência dessa ativação da parte de baixo do abdômen. Se ele não tiver a consciência, ele vai terminar esse treino, ele vai estar com a lombar dele arrebentada. Aí ele fala, não, realmente eu não posso treinar. O que aconteceu esse dia? Teve até uma discussãozinha ali, né? Eu só falei, tá feio, vamos corrigir? Dá pra corrigir. Posicionamos melhor a barra, né? No trapézio dele. Ou seja, executou perfeitamente. Aí agora vai aumentar a carga, pode pôr o cinto, a consciência já tá feita. Então ele já tá com a consciência ativada. Agora, se tivesse começado do jeito que tava, o que ia acontecer? Disfunção no corpo. Sim. E a pessoa vai se frustrar. Só que às vezes só precisa o quê? A pessoa pode ser o melhor treinador do mundo, pode ser o melhor. Se ela não tiver alguém, às vezes, ajudando ou direcionando ou dando uma dica, ela vai, às vezes, se resbalar. Então, o que acabou acontecendo ali? A gente fez uma consciência antes, me diminuiu a carga. Eu falei, tira um pouco da carga, vamos ter a consciência, agachar primeiro, voltar ativando. Ficava segurando ali na parte de baixo dele do glúteo, onde ele sentia a ativação. Aí ele, agora fiz certo. Eles mesmos, os atletas, viram o olho assim e falam assim, entendi. Foi muito engraçado ao longo dos anos, assim, que às vezes eu estava em sessão com eles, que eu faço, quando o atleta está pré-palco, tem aulas no tatame, que é no espelho, que é aulas de vácuo, que eu trabalho em cima da pose do atleta, as posturas de vácuo, né? Em pé, no chão, deitado, e daí eu vou mudando de acordo com cada um, ou a aula é muito assim, eu vejo como que o atleta está na hora, que às vezes ele chega muito debilitado, né? Ali na hora, então eu tenho que mudar a abordagem. E daí essas aulas são no tatame. E quando eu começo com essas aulas no tatame para eles, é impressionante que de repente eles olham no espelho e eles falam, então por isso que no treino, isso aí, daí vira a chavinha. O Vini, que ganhou a vaga agora para o Olímpia, o Vini, a primeira vez que eu passei para ele essa questão da consciência, em questão de semanas, o pajé lá em Curitiba já falou para ele, o que você fez na linha de cintura? Ele falou, nossa, eu tô fazendo o que a Luana me pediu em questão de respiração. E assim a gente está trabalhando desde então. Antes dele ganhar a vaga aqui para o Olímpia, a gente fez 3 sessões apertadas. Nessas 3 sessões, está lá no YouTube, para quem quiser ver, eu consegui ganhar o espaço que ele precisava na parte da frente, que era as reclamações. Eu lembro que estava todo mundo nas páginas de fofoca, ninguém falava do Vini, né? E eu falei, o Vini tá bem, né? Só que ele não conseguia abrir tanto a frente, as costas ótimas, né? Daí eu falei assim, vamos trabalhar? Vamos. Entramos com todo um protocolo, ele aceitou tudo, foi disciplinado, fez as aulas, ele já começou agora, antes já, como deu certo a última vez, ele já começou as aulas no tatame agora comigo. Toda semana a gente tem aulas de 30 minutos daí, só de respiração.
de consciência corporal. Isso vai me ajudar com o quê? Com que eu mantenha as solturas dele, né? Eu não chegue perto do campeonato, eu preciso estar fazendo aquele trabalho maçante com ele, até porque ele vai estar mais debilitado, e com isso eu vou conseguindo, ele vai corrigindo a postura e cada vez mais ele cresce. Espaço ali de coluna. Poxa, assistindo atrás tá precisando disso, hein? Mas com certeza. Menina, você vê o dorsal da, sei lá, não vamos citar nomes, mas enfim, de costas, aquele dorsal, você fala, caraca, olha que ele puxa o dorsal de frente, olha, cadê as costas? Exatamente. Aquelas costas. Então, aí o que acontece? Parece que não tem dorsal. Exatamente. Daí o que vem? Apertamento mandibular, estresse, preocupação, medos, Que ela mesmo traumas, no ansiedades. bíceps, assim, de frente, não tem costas. Exatamente. Olha que vira aquele dorsal gigante, Isso aí. pô, cadê essas costas de frente? Emoção. Né? O ser humano faz isso, entendeu? Muito Ele se comum ver isso fecha, em atletas, é muito né? comum. Então tem que ser esse trabalho mastigado mesmo ali, respiração, empoderamento, entender o que está acontecendo, ter uma qualidade de sono, porque no período de trembo eles fazem muito apertamento mandibular. Aham. Se eles tiverem com apertamento muito severo, eu não vou conseguir tirar a tensão do trapézio. Eu não vou conseguir ganhar espaço. Então eu preciso resolver isso daqui. Então a gente tem abordagens lá que a gente faz também para tratar essa questão Olha, do apertamento mandibular. Tá. E quando eles entendem e fazem tudo o que precisa, a gente vai, sabe, costurando as pontas, apertamento, pisada, tá conectado, então eu passo exercício ali na sola do pé, eu vou pedindo para fazer as coisas, uns não fazem, outros fazem, a gente vai avançando e resultados. O Vini foi três sessões para chegar no Olímpia lá e deu aquele resultado absurdo. Ganhou a vaga. E foi, aí jogamos ozônio também, tá? Bastante ozônio. Puxa, isso que eu ia perguntar. Fala um Bastante pouco do ozônio. ozônio pra gente. O ozônio... Benefícios. O ozônio, estamos trabalhando com ozônio lá na clínica desde antes da pandemia. E na pandemia foi um... Ácido hialurônico, vocês trabalham também com aplicação local? tenho Não, profissionais tá. também. Tenho profissionais que faz. Vamos lá, ozônio. Bioestimulador de colágeno. Tá. Atletas que têm rompimento, que têm deficiência em algum grupo muscular. Eu tenho um protocolo lá onde a gente vai chegar a um determinado tempo que eu peço para eles fazerem a aplicação de bioestimulador de colágeno. Tá. Aí depois de 20 dias nós entramos com ozônio. O ozônio vai liberar mais elastina e colágeno. Então assim, um atleta na finalização... O ozônio está bem difundido O ozônio hoje tá. em dia, né? O ozônio tá. O ozônio hoje, lá na clínica, a gente não vende pacote de ozônio de dor, é muito difícil. Mais estético. A gente cola toda aquela pelezinha que sobra embaixo do glúteo, bananinha. Não sei se você viu o Felipe Marins, a condição, ele não vai subir agora, né? Acabou se machucando essa semana em Curitiba, mandou mensagem aqui pra mim que não vai subir. Chegar lá, eu vou ver como é que ele tá. O Felipe foi um que teve um resultado absurdo na parte baixa do glúteo, porque sobrava muita pele ali. Se você vê o físico dele hoje, não tem pele sobrando ali mais. Ozônio. O gás ele entra, libera colágeno, elastina, e assim, de um dia para o outro, a gente consegue ver resultado com o atleta na finalização. E se tratando de dores, problemas articulares, né? Ali, no começo, nós fazíamos o ozônio separado da liberação. O que começou a acontecer? Atletas pesados, de repente, chegava, preciso de horário, não conseguia encostar no braço. Porque o ozônio, uma vez aplicado ali na articulação em algum lugar, o gás ele vai ficar ali, ele entra como um anti-inflamatório e ele vai causar um desconforto, vai ficar pesado no toque. Então assim, um atleta que é muito pesado, já está congestionado, né, travado, faz um ozônio, dependendo do caso, primeira sessão resolve. Só que o que acontece? Ninguém gosta de ficar com dor, né? Fiz um ozônio, eu vou ficar com dor. Às vezes a pessoa ficava 2, 3 dias com aquele gás ali, sentindo desconforto. Aí eles, não quero fazer, não quero, né, ficar com dor e tal. E daí o que a gente começou a fazer? Não se faz ozônio sem fazer a liberação. Porque uma vez que eu faço a massagem, irrigo, faço a liberação, descolo o líquido, né, dou mais mobilidade e coloco o gás ele corre por todas as vias de uma forma natural. Então o resultado é mais benéfico, eu não preciso de tantas picadas também para colocar o gás. Às vezes um ponto ali certeiro a gente já consegue pegar e resolver o problema. Mas o ozônio, ele é sensacional. Teve um atleta ali no Arnold, eu acho. Precisando de Deixa comigo. 1 mês e meio de sessões de no cotovelo, né? Eu lembro que no pré-Arnold, uma vez o Esteban chegou com um atleta, o William Soares, acho que não lembro de onde que é o William. Aí ele falou assim, você pode ajudar William, ele? sei quem é o William. Sabe quem é, né? Bom menino. Ele tava com uma inflamação no ombro e no glúteo. E tava bem inflamado, né? Retido e tal. Aí ele deitou na maca dele e falou, eu vou subir, tá? Eu olhei pra ele, porque tava muito retido. Eu falei, eu vi que você ficou me olhando, mas eu vou subir. Eu falei, então beleza, vamos tentar resolver o problema.
Aí a gente fez um protocolo, foram 3 dias intensivos de liberação e ozônio. E esse atleta subiu, pegou top 3. Não precisou tomar soro, ele teve uma intoxicação também, né? Então, assim, a cabeça estava daquele jeito, o físico já estava retido, e abscesso estanacoso, né? Braço e glúteo. O atleta geralmente desiste, né? Fala, Sim, não vai dar sim. pra mim, vou ter que entrar no soro, meu shape vai embaçar, tô com dor, como é que eu vou apresentar meu físico? A gente conseguiu dar uma tapeada ali porque eu falo sempre, ventosa no pré-palco, em movimento, é muito válido. Só que é um placebo, por quê? Eu vou corrigir esteticamente pro momento. Passou do palco, vai recuar. Sim, sim. Por isso que eu falo que tem que recorrer ao off para fazer essas coisas. Sim. Que daí não vai acontecer isso. E ele conseguiu subir bem pra caramba, pegou top 3. E achou que nem ia competir, entendeu? E assim, jogou o gás, que é anti-inflamatório, fizemos o ozônio sistêmico, o ozônio retal, fizemos autoemo menor, ozônio no local também, e a liberação, né, drenando bem, fazendo um detox no corpo, ele conseguiu subir. Esse negócio de ozônio retal é engraçado. Você lembra disso? Gente, olha, o ozônio retal no começo... Essa figura aqui, não foi a Luiz nenhuma. Eu já te dei até de brinde, você não quis fazer, né? Fiz. Fez aí, ó. Então, Eu fui lá tudo reclamando certo. do cotovelo, meninos e meninas. Me veio essa cidadã com essa história de ozônio. Eu falei, pô, legal, vamos lá, mas até então eu não sabia que era retal. Era sobre outra sala, o rapaz estava com você lá. Ô, Luan, ó, esse tempo atrás... Essa história de deitar de ladinho foi complicada, mas enfim. Gente, ó, brincadeiras à Bom, parte. posso falar brincadeiras à parte? Menina, eu não estava muito bem Você aquele tava, dia, é verdade, você tava meio- com uma intoxicação. Você tava ruim. Sei lá o que Você eu tava tinha, só sei baqueado. que transformou. Deu um up, né? O meu pessoal que trabalha lá Não, na comigo O2, baixou a imunidade e o pessoal já chega querendo fazer ozônio. Então, assim, eu não tenho lá... Mas eu não sabia que isso tinha esse tipo de É porque, assim, aplicação. o ozônio- Aí ele falou, não, é retal. Eu falei, oh, como assim? Retal. Mas É- agora? Eu falei, vamos lá. O ozônio retal, o intestino é o engraçado, segundo cara. coração. Uma vez que você coloca o gás via intestino, é uma válvula absurda pro corpo inteiro. Então, questão de imunidade Só sei que, bizarro. poxa, melhorei mesmo. Não é foi absurdo. coisa, história. não. O ozônio, o pessoal chega baqueado lá, faz ozônio. Às vezes os atletas meus que estão comigo há muito tempo, às vezes eles têm liberação marcado, só que eles estão ali baixo carbo, né? Tá daquele jeito, baqueado. Eles chegam, eles fazem antes a autoemo ou ozônio retal, tá? Eles chegam com tempo antes da sessão, faz o ozônio, faz uma refeição, fica por ali, aí eles dão um up e daí vão pra maca. E se eles não têm essa consciência, eu vou falar pra eles, falar, ó, hoje a gente não vai fazer a liberação, vocês vão fazer um ozônio retal, né? Senão vai baixar a imunidade, porque realmente a liberação miofascial, dependendo de como você está, pode baixar a tua imunidade. Isso aí com certeza, já é comprovado já. Eu tenho um professor que eu fiz uns cursos com ele há muito tempo atrás. Pra quem não conhece a coisa, o nome pode assustar um pouquinho, mas é bom, viu? Não, com certeza. O problema é gostar demais, né? Daí depois, né? Alguns, né? Todo dia pra fazer o ozônio. Não, mas você de ver os atletas pesados lá dando dica um pro outro de como se auto-aplicar, né? Nossa, é complicado. hein? Complicado, né? Mas assim, o importante é que dá resultado. No começo eles não queriam, tá? O ozônio retal. Tem bastante preconceito. Eu vou te falar que teve um único que não faz, mas de jeito nenhum, que é o Bruno Santos. Ele fala, nem vem. Aí ele fala, aqui só sai, não entra Eu nada. fiquei meio assim, eu falei, eu vou confiar, vamos O embora. único. Do De jeito que eu tava, eu resto, falei, dane-se. todos os atletas fazem e já colocam no protocolo, já Sim. finalização, o ozônio O sistêmico. Bruno não gosta. O Bruno não gosta. Ele tá com uma ficha de brinde lá para o ozônio sistêmico e não quer. Mas, no geral, todo o resto, assim, aquilo que eu falei, né? O atleta vai fazer o que for preciso para ele ficar bem, né? Se era criança, você não usava supositório? Pois é, Quem pois nunca, é. né? E, Chorava e tal, gente, enfiando e outra aquele negócio coisa, estranho, é desse tamanho o Pois é, negócio, é, fininho, é. entendeu? Tipo, de menos, isso é de menos. O importante é que vai Que trazer material bem-estar. aquele que escorrega, sei lá. É que daí lubrifica com óleo, né? E vai embora. Não, a própria coisa com... Não sei como é que é. Ai, tá na ponta da língua. Uma vaselina, assim. Tipo É, assim. isso aí, mas é sensacional o ozônio, tanto local quanto estético, em questão de imunidade. São ferramentas que nós temos que o atleta de palco pode usar sem ter percas no físico dele para o palco. Ponto. Eu busco, desde o esfoliante que eu desenvolvi para eles, livre de parabenos, né? Porque Isso nós vamos conversar também daqui a eu pouco. percebi que começou a me dar alergia os produtos que eu comprava para trabalhar. Aí eu Parabenos e Isso. metilparabeno Aí eu e derivado. descobri esse tal de parabenos, que eu não sabia. Então conservante. eu fiz uma linha vegana,
legal. Não testado em animais, brincadeira, só nos nossos, cavalos aí. E os produtos foram de aceitação absurda, assim, e eu percebi que o atleta na finalização, se eu não tenho um creme bom, vai me causar uma retenção, ainda mais por causa dos parabenos. Né? Se a gente sente ali Isso é uma linha da Myotherapy é uma de linha creme, esfoliante. sabonete para banho, para preparar a pele para o palco. E leva o nome Myotherapy. Isso, esfoliante feminino e masculino. Por que eu desenvolvi? Porque eu fazia esfoliação nos atletas com detergente fubá. A liberação pré-palco eu estava fazendo com detergente. Porque ele resseca e não melecava como creme. E creme à base de água não dá, porque ele desliza muito, não é feito para isso, vai absorver muito rápido. Aí, pensando nisso, eu desenvolvi o esfoliante e o sabonete. Que legal. O sabonete foi por último, porque eles... Mas sem esse conservante. Porque o que eles fazem? Eles usam o esfoliante, mas eles usam sabonete normal. Suou, meu filho, vai esfriar, vai derreter. Então, para acabar com isso, daí tem o sabonete, que não vai agredir a pele, como o detergente. Tá. E daí eles fazem a limpeza. O mais engraçado de tudo é que os atletas, num período de que não estão em competição, eles usam o esfoliante e o sabonete. Por quê? Sua bastante. Espinhas, né? Suja, tem aquele período ali de come um pouquinho mais de gordura, suja a pele. E o esfoliante ajuda muito com essa limpeza. Bastante mesmo. Tem algum conservante, só que outro... Ou não tem conservante? Não, é tudo sem conservante. Tudo sem conservante. Tudo vegano mesmo, tem, assim. Então, uma durabilidade menor, uma validade ou não? Na verdade, não. O aspecto dele, que igual o creme, ele é amarelado, sabe? Tá. Ele não fica branquinho. Sim. E ele é um creme que agora eu tô até mudando a embalagem. O conservante é pra isso, né? Pro creme durar anos. Isso. Até o de massagem mesmo, eu tinha que eu fiz uma linha profissional, né? O neutro pro dia de descanso, o pré-treino e o pós-treino. Você vai chegar, eu vou fazer a liberação, vou treinar. Eu uso o pré-treino. Pós-treino, não né? sai tão fácil assim, alguma coisa assim? Não, ele absorve, não deixa a tua pele melequenta, tá? Porque era uma das reclamações minhas, que inclusive agora tá atrasado o nosso pedido de produto, eu tive que usar um outro produto, meleca tudo, né? Onde encosta aquela grudaceira. Aí imagina um calor desse, pelo, derretendo. Nossa, então, pensando nisso, nas reclamações do cliente, esse produto ele é fácil absorção. E o pré-treino vai ter ativos para aquecer, o pós-treino, né? Então já pensando nessa parte. Que bacana. E pensando no terapeuta que vai usar bastante, né? Para não dar, no contato, não dar alergia também. Porque os parabenos que me causou alergia. Mandei para todos os fabricantes de creme que eu usava essa reclamação, pedi para eles me ajudar. Eles simplesmente respondiam que era uma fatalidade, porque eles não estavam com nenhum lote com problema. Aí eu fui desenvolver a minha linha, então acabou-se os problemas. Tem problema uma época com o negócio de parabenos. Fica todo lugar aqui, ó. Porque assim, a hora que eu vi, a indústria apresenta os preços do parabeno para fazer e do vegano. Nossa, sai muito barato fazer um produto com parabenos hoje. É claro. Só que não é essa a intenção. Hoje eu não tô fazendo produto para vender aleatoriamente. Eu tô nichado para o que os meus clientes e marcas precisam. É uma coisa melhor, né? Nichado para o que eles precisam. Ao longo dos anos, eu senti as dores deles e fui estruturando. Agora já tá em teste o removedor de tinta. Vai ser um borrifador, né? Aí passa uma gaze e vai tirar principalmente nas partes de axila, onde encraquela mais. Porque eles querem ficar com a tinta no corpo. Então a gente já orienta, passa esfoliante numa passada, já vai tirar o grosso, e depois o borrifador vai tirar essas pequenas áreas que encraquelam. Porque eu não aguento mais manchar lençol, então vamos desenvolver produto para tirar a tinta e manchar lençol. Eu tive uma época que estava bem ruim, viu, menina? E tive que parar de usar. Imagina, todo shampoo, sabonete, creme, tudo que você imagina tem metil, parabenos e derivados. O que eu fazia? Isso aí. Minha mulher, da família da minha esposa, na ocasião, eles tinham uma empresa de cosméticos. Ela fabricava para mim a linha toda sem os parabenos. Exatamente. E se você Foi o que me salvou, porque... E se você continua insistindo, você desenvolve uma alergia que você não sabe de onde, não tem cura, digamos assim. Daí aí vem o fundo emocional, que muitos médicos falam que... Sim, com certeza, porque o mesmo jeito que veio foi, tá? Exatamente. De repente não tinha mais. Exatamente. Num belo momento acabou o produto, eu falei, puta, como é que eu vou me lavar agora? Tinha o normal aí lá. Aí você usou... Quer saber, eu vou usar, não deu nada. Aí voltei a usar o normal. Ele já fica aquilo, pô, se eu usar vai acontecer, vai acontecer. Não deu nada, eu voltei a usar normal. Aí se voltar a usar, você vai ter que usar de novo ali um fundo emocional, você vai saber.
enfim. A gente geralmente não dá bola para essas coisas, mas geralmente Imagina, alergias, tudo é fundo império, emocional. Não tudo dá é bola porque tudo é fundo emocional. complicado, né? Exatamente. As pessoas isso. não acreditam ainda, né, nisso. Exatamente. Mas Tudo é psicossomático, eu tudo, penso assim. se você pega aí muitos, tipo Paulo Vieira, sabe? Paulo Vieira. É um coach. Tem vários Não. coaches por aí no mercado. Enfim. Eu fiz uma imersão esse tempo atrás. Eu fui para entender qual que era o processo que ele passava ali nessa Tá. vivência. Ele fala basicamente sobre traumas, fundo emocional. Então, assim, hoje em dia, a maioria dessas pessoas que estão ajudando outras pessoas estão fazendo as pessoas entenderem isso, né? Fundo emocional, dores, está tudo conectado. Sim, sim, Né? E com depois que você certeza. entende isso, você deslancha na tua vida. Então, é uma base que muitas pessoas já usam, né? Por aí, que conseguiram ter esse entendimento por vivência, né? Às vezes, por levar lapada na vida, né? Na marra. Na né? marra, a gente aprende na marra, não adianta. Se não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? Não é? E, geralmente, quando é pela dor, a gente não esquece nunca mais. Exato. Geralmente é assim que funciona. Luana, minha querida, o que eu queria te perguntar? Quiropraxia. Quiroprata, não sei se vocês fazem esse tipo de serviço. Me explica um pouco isso, você conhece isso. Que a gente vê, é comum hoje, não só atletas, as pessoas procurarem muito esse tipo de trabalho, né? Então, assim, desde quando eu fazia lá, 16 anos atrás, a minha formação em massoterapia, eu fiz quiropraxia também. Tá. E eu lembro que na época do curso, a matéria que mais me chamou a atenção foi a quiropraxia. E na época eu entendi que, se eu fosse trabalhar com quiropraxia, eu teria que trabalhar só com a quiropraxia e buscar outras formações. A gente vê resultados interessantes também. Com né, certeza, a quiropraxia ela é sensacional, né? Tem muitos profissionais bons no mercado. É uma terapia que muitos atletas recorrem ou recorriam antes da liberação miofascial, porque era o que mais trazia resultado, digamos, até pela densidade, então, né? né? Tá. Então, assim, pensa comigo, se a face é um órgão só e recobre toda a musculatura do pé à cabeça, então automaticamente, se a gente começa a enrijecer, né, ficar encavalado ali, torto, o que vai danificar? A estrutura óssea. Sim. Por isso que as articulações gritam, ela não vai estar com liberdade de movimento. E o quiroprata, ele vai fazer as manobras, vai te dar uma irrigação, né, nas articulações e vai te liberar, vai te soltar bem o corpo. Então, o atleta, muita gente busca pela, eu não digo, não a agressividade da sessão, mas pelo benefício realmente dela. Hoje, eu trabalhando com a liberação miofascial, eu sempre falo assim, não é só liberação miofascial e maca. A gente trabalha a desportiva, um shiatsu, uma relaxante, vai muito, né, de acordo da pessoa que está ali na maca. Eu consigo soltar hoje o atleta, independente do tamanho e do peso dele, numa soltura na maca, através da liberação miofascial e de manobras ali, eu consigo fazer um trabalho de estalido e eu vou conseguir alinhar tudo. Tá, Quadril, que a quiropraxia vai fazer isso. Sim. Então, assim, com a liberação, digamos que eu amaciei o bife e vai facilitar mais ainda esse trabalho. Sim. Eu tenho muitos atletas que fazem a liberação e vão uma vez no mês, 2 no quiro. Tem muitos que eu peço para ir. Porque tem pessoas que, por mais que eu faça um bom trabalho ali na maca, se ele adaptar esse tipo de terapia, nossa, vai facilitar muito mais. Então, eu sempre falo para os atletas, eles às vezes não conseguem horário comigo, eu vou lá no fulano. Vai. O terapeuta, ele tem que fazer, o atleta, ele tem que fazer tudo que for benéfico para ele. Ele não tem que se prender a profissional. Sempre falo isso. Então, eu falo assim, para alguns eu falo, tá na hora de ir naquilo. Porque eu vou conseguir soltar ali, só que é bom estar fazendo um trabalho desse de vez em quando, dependendo muito da pessoa. Tem pessoas que eu falo que nem tem necessidade, que eu vou conseguir resolver ali através de exercício, respiração e as solturas mesmo ali com um pouquinho mais de pressão para fazer o espaçamento de linha de coluna. Mas dependendo do atleta, eu vou pedir a quiropraxia até o Pilates. Pilates também. Pilates, porque vai ajudar. Então, às vezes eu falo assim, vamos fazer o seguinte, eu não tenho tempo. Pega um período ali do ano para você fazer um Pilates e, eventualmente, as sessões de quiro. Pronto. Sossegou. Pilates é uma coisa que também há pouco tempo atrás tinha um pouco de preconceito. O que é isso? Porque é uma coisa antiga, né? Pilates desenvolveu esse sistema que é um século atrás. Há muito tempo atrás, exatamente. Início do século passado. O Pilates, ele é sensacional. Os atletas que fazem o Pilates, eles têm... a gente consegue deixar... é fácil fazer a liberação, digamos assim, entendeu? É uma liberação tranquila de fazer. Quem alonga muito, tem o hábito de se alongar, é mais simples isso. Depende. Não dói tanto. Depende, porque assim, eu sempre falo assim, o alongamento, ele não é efetivo para todo mundo. Sim. Eu tenho pessoas que eu falo, nem alonga em casa.
Deixa que aqui eu vou ganhando espaço. Daqui a pouco eu vi que ganhei algum espaço ou outro ali que era muito limitado. E falar, agora vamos começar por esse alongamento. Lutador, sei lá, que é uma pessoa que tem o hábito de se alongar O lutador faz muita mobilidade de quadril, né? Ele trabalha muito mobilidade de quadril, alongamento antes de treino. Dá menos trabalho na hora da liberação É diferente. facial. É diferente a soltura. Tá. É diferente. O lutador, ele... Como é que eu posso te falar? Ele é bem mais duro em questão de resistência, de aguentar a pressão ali. Ela acaba sendo um recover ali pra ele. Ele vai mais mesmo pra porque o lutador, ele recebe muita porrada. Porrada, ele fica calejado, né? Então ele já tá acostumado a levar porrada. Eu vejo pelo meu filho, que tem 16 anos, e quando ele deita na maca, eu fico com dó. As ventolas ficam pretas, encurtadaço. Ele vive com o joelho inflamado, doendo, e eu falo pra ele, vai fazer uma liberação, vai fazer ozônio. Ele fala, é assim mesmo. Eles são acostumados a sentir, né, caleja, né? Sim. Tem até, esse tempo atrás me mandaram um negócio, isso aqui é permitido? Era um vídeo antigo de um professor ensinando, fazendo, acho que é calejamento, eu não lembro, posso estar errada, né? É que caleja mesmo, eles ficam batendo em coisa... Canela. Isso, ficou batendo em madeira, em coisas duras, machuca realmente, Sim. mas pra calejar. Pra calejar, E realmente tem que machucar. eles ficam calejados. Eu voltei a treinar o Muay Thai esses tempos atrás, eu batia na almofada, ardia o pé. Ele fala, não, bate pra calejar, porque assim, eles acostumam, né, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então o atleta, ele é diferente a sessão. Ele é mais duro em questão de... E acaba muito... Dessa sensibilidade, né, a dor. Exatamente. O fisiculturista está buscando o que? A estética perfeita, né? A mobilidade, os músculos dançando na hora da pose, encaixando bem, controle abdominal. Apesar que eu uso esse trabalho de respiração com os lutadores. A Jennifer Maia, lutadora do UFC, é uma que... teve um período que a gente fez esse trabalho, o controle abdominal dela foi absurdo na luta. O que mais foi falado na luta dela, Jennifer Maia, ela é peso mosca. Não, que estava competindo com uma 15. Isso, e Nada a ver. a gente fez o trabalho com ela. O que mais eles falaram pra ela, os comentaristas, tudo, era a resistência dela. Ela aguentou muito, porque o controle dela estava absurdo. A gente fez muito trabalho no sparring com máscara e respiração. Então, quando ela dava um intervalo do sparring, ela só dava uma puxada de ar, né? Eu colocava a máscara nela também, e nisso ela tinha o quê? Punch, velocidade, né? Aumentou a capacidade pulmonar dela, resistência. E daí teve uma luta na sequência que a gente não conseguiu trabalhar a questão do abdômen. Eu vi ela lutando, depois eu conversei com ela, com o treinador dela, e mostrei, o abdômen dela oscilava. Por quê? Exatamente, força, ela subiu mais de peso, que cada UFC, né, muda às vezes dieta, né, é um trabalho absurdo que eles fazem. Às vezes ela tá indo pra sessão lá, fala assim, tem que voltar que tá chegando o doping na academia, tem que voltar a fazer o doping. O UFC, se eu quero fazer, para fazer qualquer procedimento que eu vou fazer com eles, tipo ozônio, cannabis medicinal, alguma forma dessa, a gente tem que mandar lá para UFC, se eles liberarem, entendeu? Aí pode. O ozônio não é liberado para atleta de UFC, não, porque ele mascara o doping, né? Ainda mais se ele for autoemo. Então, eles liberam o ozônio sistêmico, retal, mas mesmo assim, muitos atletas preferem não fazer para não correr o risco de cair no doping. Sim. A Jennifer mesmo, uma vez ela tomou um pré-treino e ele tinha um princípio ativo que caiu no doping, ela acho que foi 2 anos, ela ficou em cartão vermelho. Depois ela conseguiu provar, tal, mas até provar, né? Então, é muito correto, assim, né? Dentro do UFC ali. Imagina, 2 anos na carreira de um lutador parada, sem poder lutar. Exatamente. No UFC, pelo menos. Exatamente. Ela é uma atleta que está comigo há muitos anos. Pensa numa atleta equilibrada emocionalmente. Ela. Assim, sabe quando você é uma atleta que fala assim, não, está pronto? Se ela é tranquila, ela é plena, mas ela passou por vários processos de evolução pessoal, também dentro do esporte, tudo. Então, assim, acompanhando esses atletas e vendo o quanto eles mudaram, né, evoluíram, amadureceram profissionalmente, emocionalmente, tudo, aí a gente aprende muito com eles. E ela foi uma que buscou lá atrás, como é que é o nome, gente? Ai, meu Deus, fugiu aqui o nome agora. É uma siglazinha. Sei que é um trabalho que faz você resgatar lá atrás. É meio que bagunça a tua vida depois para organizar. É uma terapia. Esqueci, PNL. PNL, já ouviu falar de PNL, né? Então, o PNL, muito tempo, um tempo atrás, muitos atletas estavam recorrendo ao PNL.
E desde essa... Programação neurolinguística. Isso daí. Quando que eu comecei a entender que o sistema neural responde à fáscia? Quando, junto com esses atletas que começaram a fazer o PNL, eu comecei a ver a mudança drástica na vida deles. Dentro do esporte, dentro do emocional, dentro de casa com o marido, com mulher, está entendendo? Com o filho. Então, eu acompanhei todo o processo e vi a evolução. Então, eu entendi o quanto é importante essa reprogramação mental, entendimento, né, de um todo, para não deixar os traumas, os bloqueios te afetarem e você não avançar. Então, assim, eu acompanhei de perto ela e vários outros, assim. Então, eu vi que PNL, constelação familiar, terapia, qualquer outra coisa que você vai fazer, ela vai vir, vai desconcertar um pouco, bagunçar, depois organiza a tua vida. Se você teve um bom entendimento e aceitou essa mudança para melhor, né? Então, assim, foram essas vivências que foram fazendo o quê? Eu agregando uma coisinha ou outra, né? Então, por isso que a gente fala que é terapia, vai além da maca. Porque a gente está escutando o outro. Eu falo sempre para os alunos, quando a gente está encostando em uma pessoa, a gente está encostando em outra alma. A gente está encostando, ela vai, às vezes, aflorar memórias só de encostar no corpo, que às vezes estava bloqueada devido a traumas. A gente começa a mexer, a gente começa a aflorar isso. Por isso que às vezes em maca o cliente às vezes relata alguma coisa do passado, alguma coisa que aconteceu com o pai, com a mãe, vem do nada, né? Acaba virando o quê? Uma terapia. Uma terapia para todos. Isso é interessante para o profissional que trabalha com isso, porque essa coisa da energia, tem pessoas, mesmo quem não é dessa área, que você encosta numa pessoa, você sente uma coisa meio... você até tira a mão. Isso aí. E você é obrigada a estar lá e fazer Isso a aí. coisa toda. Como vocês lidam com isso? Pode ser, você encosta, puxa, não gostei da energia, você vai embora e larga o cara lá? Então, assim... você não tem que fazer... nesse curso agora, Como no vocês final de lidam com semana, isso? nesse final de semana, no curso, isso é bem interessante falar, viu? Porque eu tive vários terapeutas que desencadearam depressão, tá? Pós-curso, não só pós-curso. Terminou o curso e resolveu foi trabalhar. Porque tem muitos que fazem só o curso e eu nunca mais vejo. E tem aqueles que estão diariamente junto comigo nos campeonatos. A gente tem um grupo ali de comunicação, que acaba dando uma mentoria mesmo. Eles chamam, perguntam. Então a gente consegue dar um suporte e prevenir esse tipo de coisa. Um exemplo vivo foi no Arnold, na pesagem. Eu tinha 4 estagiários que estavam ali pela primeira vez. Eu fui no carro levar uma almofada, minha secretária me ligou. Volta aqui que estão tudo chorando. O que aconteceu? Esses terapeutas novos são tudo frouxos, não vão aguentar, ela falou. Eu falei assim, deixa que eu já estou chegando aí. Coloquei os 3 na mesa e comecei a conversar. 2 estavam em prantos, chorando, a perna tremia, coração disparado, soluçava, uma delas soluçava, falava, eu não vou conseguir terminar esse curso, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, peraí. Essa palavra eu não vou conseguir, eu vou desistir, não faz parte do meu dicionário. Senta aqui que eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Aí eu sentei com eles, conversei bastante. No final das contas, eles entenderam e aceitaram o processo. Eu falei assim, é campeonato, é muita gente, é troca de energia. Vocês vão absorver. Total, né? Vocês viram quantas pessoas vocês ajudaram aqui hoje, mas não quer dizer que vocês vão absorver alguma coisa. Você tem que aprender a bloquear isso. Tem que saber bloquear, porque se você trabalha com gente, senão você vai adoecer. Você não vai dar conta. Tem gente que me pergunta, como é que você aguenta atender tanta gente assim ou tá nesse fluxo há muito tempo? Porque eu já aprendi a filtrar e bloquear. Só que muitos não. O que acabou acontecendo? Os 3 voltaram no outro dia pro campeonato, se desempenharam muito bem e conseguiram desenrolar. Porém, alguns que acabam tendo esse tipo de experiência, não tem uma pessoa com uma vivência, né, que para poder ajudar caso aconteça alguma coisa dessa, a pessoa se perde. Ela podia sair dali do campeonato do ar e falar, não, isso aqui não é pra mim, não vou fazer, não, entendeu? Então, se tem uma boa direção, a pessoa vai o quê? Desbloquear ali os traumas dela e vai conseguir fazer o que ela quiser na vida dela. O que ela quiser, ela pode fazer. Desde que ela, né, aponte pra fé e reme. Pronto, só isso. Não desistir. Então, daí, como essas meninas, esse pessoal que desencadeou choro, ficaram bem nervosos ali no final do dia, mas por quê? Eu fiz eles entenderem que era um todo, mas que estava na mão deles, né, se eles iam dar conta ou não, e campeonato é opcional. Já viram como é a questão da energia? Pode escolher um no ano para ir. Tem vários, né, se programa já mentalmente, mas é um aprendizado, é uma vivência, e daí depois todos saíram ricos, agradecidos, né, mas tem que tomar esse cuidado, com certeza. Eu falo diariamente isso em curso para os alunos, em campeonato, a questão de absorção de energia. Aí, nesse curso do final de semana, teve uma aluna que falou assim, eu quero um homem, só tá vindo mulher para mim. E o menino do lado tinha pegado só brutamonte. Aí, o que eu falei? Às vezes, não é você que escolhe o teu cliente, ele vai te escolher, é energia. Ele tá vendo a marca livre, ele tá indo. Então, né, às vezes, tipo assim, você vai atender mais um público X,
só deixa acontecer que as coisas acontecem, não tem que escolher. Como uma terapeuta esse tempo atrás fez um texto lá falando que não ia atender mais atleta, que não sei o quê, que agradecendo e tal, daí eu pensei comigo. Falei assim, quando que eu vou me limitar e vou falar que eu não atendo fulano ou ciclano? Não existe isso. Eu vou atender qualquer pessoa que se locomova ou não, que precise da minha ajuda. Sim. Eu não sou médico, mas um médico não vai negar atendimento a ninguém, correto? Ele faz um juramento. Então eu também não posso falar, eu não vou atender só mulher, eu vou atender só homem, eu não atendo mais atletas. Como assim? Na época eu não quis falar nada, eu falei, deixa, às vezes cada um tá passando pela sua fase, aconteceu alguma coisa que às vezes eu não tô sabendo, né? Deixa cada um ter a sua forma de extravasar. No final das contas, ela acabou voltando já, né? Atendendo atletas hoje. E aí eu uso isso de exemplo para alguns meus ali, que às vezes falam, eu não quero isso. Não, não tem querer. Você se propôs a fazer, você tem que fazer da melhor forma possível. A partir do momento que você escolhe, o que você vai fazer está se limitando. Ponto. E o atleta que vai te dar bagagem hoje, não tem o que falar. Você atende um atleta, você resolve o problema de qualquer pessoa. Muito bom. Luana, querida, infelizmente nosso tempo... Falamos, hein? Meu Deus do céu. Um pouco até perto do que se tem para oferecer, né? Para esse pessoal todo tão carente de informação séria, muito legal. É exatamente isso, carente de informação séria. Exatamente pelo fato da liberação estar prostituída. Está prostituída. Hoje em dia eu tenho clientes meus que não tem... Você digita no Google, liberação, você vai ver. Eu tenho clientes que faziam sessões comigo, tipo, dona de casa ou advogada, e de repente... surge do nada no Instagram, massoterapeuta, especialista em liberação miofascial. Entendeu? Aí eu fico olhando aquilo e falo assim... Mas é aquilo, né? O que não é bem enraizado, não perdura. Fica a dica, exatamente. Né? Muito cuidado. Isso, muito cuidado. É aquilo que eu falo, de estar cuidando de pessoas. Então, busquem cursos bons, referências, né? Aliás, para aquela câmera ali, sua mensagem final... O que você acha legal deixar para esse pessoal? Isso é uma boa, né? Procurar cursos sérios como o seu, por exemplo, que nós vamos deixar na descrição do vídeo. Eu sempre falo o seguinte, se você quer trabalhar com terapia manual, com massagem, com liberação, assim, você busque primeiro vivenciar o esporte. Eu sempre falo isso, quando você vivencia, acha um esporte para chamar de seu. Quando eu tenho um terapeuta meu que chega para executar e tá fora de forma, não treina ou é sedentário, eu já vejo na hora que não vai aguentar o batidão. Se cai num campeonato, então não aguenta. Então eu falo, primeiro, você tem que cuidar de você, achar um esporte para chamar de seu e buscar referências. Vasculhem, estudem. E o que é referência? Resultados. Eu não estou falando de doutor com certificado isso, com curso no CAOD, não. Resultados. E conseguir resolver um problema em maca. Eu sempre falo assim, hoje o profissional que se destaca é aquele que resolve problemas. Ponto. Eu resolvo o problema dos meus atletas. Eu consigo sanar e resolver. Então eu falo, se você conseguir se conectar com o teu paciente, presente no presente, você vai resolver o problema dele. Você vai, ou pelo menos ser uma via de acesso para resolver. Saber direcionar ele, digamos assim, né? Bom, você e a Myotherapy hoje são referência, né? Olha, eu acredito que sim. Qualquer atleta do fisiculturismo que você perguntar, você conhece o pessoal da Myotherapy? Conhece, com certeza. Todo mundo vai te dar eu acredito que sim, porque tem muita gente já copiando o trabalho, isso aí é fato. Mas lógico, eu acho assim, se estão copiando, é porque, né, estão gostando dos resultados. E a gente está inspirando pessoas sem perceber. Então eu sou muito grata, inclusive tem o canal no YouTube para os que gostam de copiar e não querem se aprofundar em curso. Podem dar uma olhadinha no canal, que na íntegra tem muita informação. Tem muita gente que manda mensagem falando pra mim que através do canal aprende muita coisa. Porque se o profissional ele é agilizado, ele vai ver, ele vai virar a chavinha, ele vai conseguir executar. Mas aquilo que eu falo, ainda fica raso. Se puder estar junto com a gente nos cursos, nos campeonatos, vivenciando, aí vocês vão ver que vai além da maca e que não é só uma massagem. Pelo contrário. Mudança mesmo de padrão mental, de vida, de físico, aquilo que a gente falou no começo, a Maio realmente está mudando vidas hoje, e eu sou muito grata a isso, com certeza. E eu sou grato a você, nós todos somos gratos muito a você obrigada. por todo esse material que você adorei a resenha. Obrigado, viu, Luana? Muito gratidão, obrigado. Você é a Myotherapy. Eu que agradeço. Gratidão sempre. Olha, eu já estava vindo aqui, ó. Os dois não para na cadeira, não tem que amarrar. A ideia da cordinha é boa, tá? Exato. Coloca, vai junto. Juan já pegou a coisa, né?
Para pessoas Um elástico inquietas preso no como eu pescoço. e ele, né? Perfeito. Enfim, câmaras em mim, meninos e meninas, muito obrigado pela presença de vocês, internautas internéticos. Hoje estivemos aqui com essa fofa da Luana, passando muita informação bacana para mim. Eu aprendi muito aqui, vocês com certeza também. Espero que vocês tenham gostado. Acessem, quando acessarem o canal, não esqueçam de... Como é que fala? Se inscrever e comentar, no canal. compartilhem, isso aí. Deixem comentários, enfim. Inclusive, se vocês quiserem algum convidado em especial, quiser que a gente traga aqui, deixa nos comentários. Clica no joinha, sininho, aquela história toda, tá? Que vocês ajudam a gente a manter o canal e trazer cada vez gente mais interessante aqui. Tá bom? Meninos e meninas, até o próximo domingo então e beijo do tio! Hasta la vista, baby.